Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Prática Leges. Eu sou o professor Ricardo Malta. Estamos aqui iniciando esse novo projeto, eu e minha amiga Angélica. Vamos começar aqui esse projeto e vamos começar já com o pé direito, com duas convidadas que bombam na advocacia, nas redes sociais, e eu estou aqui para aprender com elas. Esse projeto, na realidade, eu comecei de modo amador, lá no ano de 2021, 2022, mas por ser amador, fazendo no meu próprio escritório. Então me dava muito trabalho, eu tinha que montar toda aquela coisa, toda aquela estrutura, e parei. Mas o pessoal ficava me pedindo, Malta, cadê? Volta, o pessoal que assistia, os professores que eu convidava, as pessoas da área, enfim. E aí eu fiquei naquela empurrando pra frente, até que eu pensei, vou voltar. Conheci algumas pessoas interessadas aí em participar, mas eu quero uma pessoa jovem, ativa, para fazer uma parceria comigo, que eu não quero fazer mais sozinho esse podcast. E aí pensei na Angélica, que também bomba nas redes sociais, na advocacia. É alguém que tem mais expertise. Eu já tô velho, já não conheço muito dessas coisas. Eu digo, tem que ter alguém jovem aí. E foi ela, inclusive, que me indicou as duas convidadas. Aí eu vi que realmente nós vamos começar bombando já com o pé direito. Jovens. Senão eu ia convidar só os coroa também para participar. Mas, Angélica, pode se apresentar? Olá, pessoal. Eu sou Angélica Falcão, sou co-host do podcast. E hoje nós iremos iniciar nosso primeiro podcast com duas convidadas de peso. O tema do nosso podcast de hoje vai ser o poder das redes sociais na advocacia. A gente queria começar esse podcast com o pé direito. Afinal de contas, a nossa intenção é aqui trazer coisas que a faculdade não ensina. É mostrar de fato a prática. E ninguém melhor do que Mariana Leite, Vivian Padilha, que são advogadas referências em suas respectivas áreas, para falar um pouco para a gente qual é a influência hoje das redes sociais no geral, Instagram, YouTube, na advocacia. Eu vou pedir para que vocês se apresentem e em seguida compartilhem com a gente um pouco da história de vocês, especialmente qual foi a influência das redes sociais nos resultados que vocês têm hoje. Quem começa? Pode tentar. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês. A Angélica que eu pude conhecer em um evento em São Paulo e foi muito boa a nossa troca lá. Sim. A experiência que nós vivemos, a Vivi que já conheço aqui de longas caminhadas, já dividimos o palco também em palestras. O colega que eu estou conhecendo aqui hoje, mas também muito honrada, e toda a equipe aqui do podcast, que a gente vai fazer uma troca muito bacana. Meu nome é Mariana Leite, tem que olhar para alguma câmera? Não. Fica à vontade. Meu nome é Mariana Leite, sou advogada criminalista, atuo especialmente na área criminal. Comecei a produzir conteúdo nas redes sociais em 2019, quando eu estava ali bem perdida, sem saber o que fazer. A gente sai da faculdade realmente sem saber como mostrar para o mundo quem nós somos e como fazer com que as pessoas nos contratem. E na advocacia criminal, eu acredito que tem ainda uma dificuldade maior, porque a gente lida com os dois bens jurídicos mais importantes, que é a liberdade e vida. Então, para você fazer com que a pessoa confie nas suas mãos a liberdade e a vida do seu filho, do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, é uma dificuldade muito grande. Então, saindo da faculdade com 22 anos e meio, cara de menina ainda, sem saber muito como falar, como se portar, como passar a segurança para as pessoas, sem muito conhecimento técnico mesmo da prática, a gente tem ali a teoria, mas Sim. Como aplicar essa teoria, né, realmente, como efetivar esse direito, a gente não sabe. Então, fazer com que as pessoas confiem na gente era muito complicado. Então, eu comecei a buscar formas de mostrar para as pessoas quem eu era. No começo, compartilhando muito erro, porque errava pra caramba. Pensei, eu vou começar aqui ajudando quem tá começando também, Sim. que tá na mesma onda que eu. Então, quando eu errar, eu compartilho. Quando eu acertar, eu compartilho. E eu vi que isso foi dando muito certo. Teve uma vez que teve uma menina de Natal que veio falar comigo, agradecer, porque eu tava ajudando muito ela. Cara, eu lembro que eu chorei no dia. Eu falei, caramba, uma menina de Natal tá falando comigo que eu ajudei ela. E aí foi assim que eu comecei. Na época era Diário de uma Criminalista, não era meu nome. As pessoas nem sabiam o meu nome. E aí, aos poucos, isso foi acontecendo. E eu lembro que o primeiro cliente que eu prospectei na execução penal foi através do Instagram. Então, o Instagram me impactou nos meus resultados e fez com que eles acontecessem com mais rapidez. Eu costumo dizer que o marketing de conteúdo e o marketing jurídico, ele realmente veio para democratizar a advocacia. E eu surfei nessa onda aí e agora ensino outras pessoas a fazerem o mesmo. Bacana.
Olá, meu nome é Vivian Padilha, sou advogada especialista no direito de família. Minha história é bem parecida com a sua, inclusive nesses pontos, você sabe. É uma honra também estar aqui com vocês, né? Faço das palavras de Maia as minhas. E quando eu comecei na advocacia, eu comecei completamente perdida também. Quando eu estagiei no órgão público primeiro, então eu só tinha aquela... E não era órgão público TJ, nada do tipo. Era a parte jurídica dentro de uma empresa pública aqui em Salvador. Então, eu não via peça, eu não via nada. Eu basicamente fazia carga de processo. Então, pelo menos a prática de andar ali nos corredores eu peguei, mas... Sim. Nada que eu realmente pudesse usar depois de formada. Não foi... Eu também não era uma pessoa extremamente esforçada na época da faculdade. Eu não aproveitei tudo que eu poderia aproveitar naquela época. E depois eu fui trabalhar em um escritório, mas era um escritório de trabalhista para bancários. Era algo muito específico e eu descobri que eu detestava direito do trabalho exatamente ali. Mas eu estava no 9º e 10º período, então... Eu estava ali mesmo, era por comodidade, era do lado da faculdade. E eu não tive prática. Então, na minha cabeça, advogado não era uma opção. Eu ia fazer concurso. Porque quem que ia contratar uma pessoa que não tinha prática jurídica? Como que eu ia atuar no escritório? Ninguém ia querer. Eu era uma estagiária com OAB. Era assim que eu me sentia. Eu ainda era uma estagiária, como é passado na OAB, estava com minha OAB, mas eu era estagiária. Eu estagiária sem experiência, porque tem estagiário que tem experiência. Mas eu era uma estagiária sem experiência. Mas, nesse escritório trabalhista, tinham 2 advogados lá que eram parceiros, um era cível e um era consumidor, e eles ficavam lá 2 vezes por semana nesse escritório. E quando minhas coisas acabavam de trabalhista, eu ia até eles, sem meu chefe saber, e pedir alguma coisa para poder fazer na área de consumidor, porque eu gostava de poder narrar uma história. Era aquilo que eu sempre gostei de redação, eu sempre escrevi Tumblr, né? A gente estava falando antes de começar que eu era a pessoa que ficava lá escrevendo textos no Tumblr. Eu gostava de escrever. E no trabalhista eu só copiava e colava doença ocupacional e trocava a qualificação lá, porque era muito específico. Então, eu não gostava mesmo. E quando eu tive a oportunidade de ver consumidor, eu lembro da primeira coisa que eu escrevi, que era alguma coisa de uma fumaça saindo da casa de um vizinho para o outro, e era alguma treta dessa no juizado. Nossa, eu amei escrever aquilo, eu amei relatar aquilo. E eles viram meu interesse e, para resumir a história, eles me chamaram para atuar com eles depois que eu formei. Eu fiquei lá durante 1 ano e nos 3 primeiros meses que eu fiquei lá, meio período, porque eu ainda estudava para concurso em paralelo, eles sabiam disso, mas eles queriam justamente uma estagiária com OAB para estar ali dando um suporte, porque eram só 2 sócios e não tinha mais ninguém no escritório. Foi uma grande oportunidade de aprendizado. Então, quando eu fui para lá, eu sentava na mesma mesa que eles. Então, eles estavam fazendo uma coisa e me ensinavam. Eu aprendi, de fato, a peticionar, a fazer, e eu vi que era possível. E eu comecei a ver uma advocacia que era possível para mim. Eles alugavam uma sala dentro do escritório de outro advogado. Então, eu falei, nossa, não preciso ter meu nome na porta e um grande escritório. Dá para eu pagar pouco e ter um espaço. Sim. Depois eu vi que os clientes nem precisavam ir até lá. Eles fechavam tudo online, em consumidor, encontravam só no dia da audiência. Eles tinham espaço porque eles queriam ter um lugar para trabalhar. Eu falei, olha, dá para eu trabalhar online também. E aí um amigo da faculdade me chamou na época, a gente fez uma sociedade de boca, e aí a gente começou a pegar alguns casos por fora ali juntos. Essa sociedade durou ali até início de 2020, mais ou menos, e aí a gente pode aprofundar até nesse tema mais pra frente, falando de sociedade no início da carreira, porque eu tenho uma boa experiência para poder contar de você não fazer sociedade com um amigo por insegurança, mas fiz. E aí, em 2020, quando a sociedade acabou, foi que eu fui pro Instagram. Por medo, principalmente. Porque eu olhei assim e falei, e agora? Né? A insegurança não foi embora. Eu só me juntei com uma outra pessoa e estagnei durante os 2 primeiros anos da minha advocacia. E foi justamente quando eu fui pro Instagram, por medo de ficar sem cliente. Começou a pandemia ali, a sociedade terminou junto com a pandemia começando. Quando começou a pandemia, eu falei, eu tenho que estar nas redes sociais. Eu já tinha visto esse movimento de algumas colegas estarem por lá. E aí eu olhei assim e falei, tá, eu vou para lá para prospectar cliente. Mas o principal ponto da rede social para mim no início não foi a prospecção de cliente. Para mim foi o mundo que se abriu quando eu comecei a seguir outras advogadas que mostravam sua rotina e que mostravam uma advocacia diferente da que eu vivia, porque eu vivia uma advocacia completamente tradicional. Prospecção, CNPJ, tratar sua advocacia como empresa, ter fluxos internos, empreender. Isso não existia na minha vida. Era só, entrei com um processo, recebi no êxito, o cliente me indicou para outra pessoa. Entrei com um processo, era só aquele looping eterno de uma advocacia bem tradicional. E o Instagram me abriu os olhos para possibilidades que eu não sabia que existiam. E foi em 2020 que minha advocacia mudou da água para o vinho, por conta do que eu estudava e acompanhava no Instagram. Agora, um ponto importante que vocês tocaram aí, a Angélica pode até confirmar comigo. Sim. Na faculdade eu tenho muitos ex-alunos. E eu estava conversando aqui nos bastidores que excelentes alunos na faculdade estudavam, dedicados, esforçados, aqueles que tiram dúvidas e tal. Mas na advocacia não foram para lugar nenhum. Sem citar nomes. A Angélica conhece alguns. É um ponto bacana.
Não vamos entrar em polêmicas. Enquanto que outros era chamado banda voou. Queria nada com a Hora do Brasil. Fui professor deles, copiava trabalhos. Não estou incentivando isso, mas eu tenho que falar a verdade. E estão bombando na advocacia. E não é uma farsa, porque tem farsas nas redes sociais. Sim. Mas eu conheço realmente que a pessoa está indo bem na advocacia. Sim. Não é? Eu tenho minha teoria para isso, mas eu queria saber de vocês, não é? A Angélica foi uma exceção. A Angélica foi aquela estudiosa, foi minha aluna na faculdade, era muito estudiosa, dedicada. Fala bem de mim no podcast. Mas é verdade, ela é dedicada, esforçada, e estudava mesmo, era uma boa aluna, foi ótima na questão da OAB também, no exame da OAB. E é uma excelente advogada. Então, é claro que quando você conhece e domina a matéria, é evidente que é um pressuposto lógico, né? Sim. Então, um pressuposto lógico para eu poder advogar na área tributária, por exemplo, penal, família, enfim, é conhecer a matéria, mas só isso hoje em dia não basta. E aí que eu queria saber de vocês, qual que é a diferença? Qual que é a diferença daquele que vai, digamos, num bom português, bombar na advocacia, daquele que não, independente da questão do estudo? Como é que é isso aí para vocês? A Vivian falou que ela não era mais dedicada na faculdade e eu me vi nas palavras dela, porque eu também não era. Uhum. Faltava aula pra caramba, odiava tudo que não era ligado a penal. Pegava a chamada e descia. Exatamente, tudo que não era ligado a penal. Ligava pro amigo pra mandar ele assinar minha chamada lá. O que é que teve na aula hoje? Já cheguei no dia da aula e sabia que a prova era no dia da aula ali. Hoje a prova? Então vamos lá. Então eu não era exemplo de aluna. E eu falo para os meus alunos, façam diferente. Eu também. Né? Incentivo eles a viverem a advocacia de uma maneira diferente. Ontem, inclusive, eu dei uma palestra na OAB de Feira de Santana e tinham muitos estudantes. Eu conversando com eles, eu falei exatamente isso. Tá em qual semestre? Quarto, quinto, sexto. Viva a faculdade. Tudo que ela oferece, se dedique, porque é um momento que você tem para se preparar mesmo para esse começo e para a sua advocacia. Se eu tivesse feito diferente na faculdade, o meu início teria sido também diferente e mais fácil. Mas enfim, naquela época eu não sabia, a cabeça era outra. Mas o que ele falou é bem verdade. Colegas que estudavam comigo, que eram os CDFs da sala, que estavam sentados na banca da frente, que eram amigos dos professores, super elogiados, hoje eu não vejo, nem sei onde está, nem vi realmente vingar na advocacia. Sim. Contraponto a isso, os alunos que eram considerados que não dariam nada, que não iriam para frente, hoje estão bombando na advocacia. A parte técnica, ela é de suma importância, obviamente. Eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria advogar e já sabia que era a área penal. Então, eu sempre tive uma facilidade, uma inclinação maior realmente para a matéria processual penal, constitucional, que era o que eu sabia que eu precisaria. Mas a parte técnica, se você sentar ali, você vai conseguir aprender. Perfeito. Acabou a faculdade, eu não sei nada, vou aprender. Sabe quando eu vim estudar muito mesmo? Eu tenho muita facilidade de assistir a aula e pegar o assunto. Então, eu nunca fui muito de parar para ler. Eu parava, assistia a aula, conseguia pegar o assunto. Quando eu formei, em 2017, eu fiquei 8 meses trabalhando no shopping sem fazer o OAB. Um belo dia, minha mãe me liga. Você vai fazer o OAB? Falei, não, calma, agora não estou estudando. 8 meses sem pegar no livro. Não estava sem estudar mesmo, literalmente, só trabalhando. Precisava trabalhar, pagar as contas, enfim. Estava no shopping, fiquei acomodada. E fiquei ali. A prova, eu me inscrevi na prova. E eu lembro que faltava um mês para a prova, eu não tinha pego no livro ainda. Pedi para a gerente da loja para ela me demitir, para eu conseguir estudar. Um mês, pelo menos. Ela não quis, eu tive que pedir demissão, enfim. Eu lembro que ela falando que era loucura. Eu saí sem ter a certeza de que eu iria passar. Eu falei, eu vou sair e vou passar, eu tenho que passar. Eu fiquei um mês internada em casa, literalmente. Eu falo internada por quê? Eu não saía para nada. Eu lembro que meu celular quebrou. Uma amiga minha, que é a mãe da minha filhada, ela foi numa loja, comprou um celular no cartão dela, parcelou em 1000 vezes e levou na minha casa, porque eu estava incomunicável. Eu pensava, se eu sair para comprar um pão, é 5 minutos, 10 minutos que eu poderia estar estudando. Estou 8 meses sem estudar. Estudei, consegui passar de primeira com uma boa nota no AB. Então eu digo, se você quer aprender a parte técnica, você senta, estuda e aprende. Agora, o ziriguindu, a manha, o desenrolar da coisa. Primeiro, tem gente que já nasce com uma facilidade mesmo de conseguir solucionar, desembolar, resolver. A advocacia é solução de problemas. E relacionamento. É você conseguir se relacionar, fazer conexões e saber solucionar problemas. Você sabe fazer isso, você consegue
ter um bom sucesso na advocacia. Fora isso, outras matérias são importantes, né? A Vivian mesmo fala muito sobre empreendedorismo, venda, saber vender. A parte financeira, gestão de escritório. Por exemplo, a gente foi... Todos os setores de uma empresa. Todos os setores de uma empresa. A gente foi para um evento em São Paulo, eu conheci a Angélica lá, e eu falei com ela, lembra que eu falei, eu sei... E sempre soube, desde quando eu comecei a aprender a advogar, eu sei soltar pessoas, eu sei diminuir pena, eu sei conseguir um regime mais brando, eu sei resolver o problema do meu cliente na advocacia. Mas fazer a gestão de um escritório, enquanto a empresa... É uma empresa. Eu não sabia fazer. Sim. E quando você vai atuar, fora essa parte da empresa que a gente vai falar mais, mas quando você vai atuar de forma autônoma na advocacia, você precisa fazer com que os clientes cheguem até você. É exatamente, isso que eu ia... Porque o que eu mais vejo de aluno perguntando, professor, tudo bem, empreendedorismo, tudo isso é bonito, quero saber, Mas e o cliente? Cadê os clientes? Como é que eu vou atuar Como se é que você eu é vou- o cliente? Aí eu posso ser uma aluna CDF, a número 1 da turma, saber toda a parte técnica, mas como é que eu entrego essa parte técnica se eu não sei na sua fazer cabeça colado Saber que eu sou tudo de excelente. gestão. Exatamente. tudo? Mas se eu não sei Como fazer é o que cliente você chegar advoga É o se que o pessoal você não tem pergunta. cliente? Exatamente. Exatamente. E acho que esse é o ponto. Se a galera sabe muito da parte técnica e eles não sabem fazer o cliente chegar até eles, manter esses clientes, fidelizar os clientes e fazer realmente uma carteira de clientes, fazer isso crescer e gerir isso. Porque eu cheguei uma hora que eu tinha bastante cliente, mas eu não estava conseguindo organizar isso. Aí parei, fui começar a estudar sobre, para conseguir organizar o meu escritório quanto empresa. Mas a questão do aluno CDF, o aluno que não quer nada, para mim a diferença é justamente isso. É ele saber fazer o cliente chegar até ele, saber fazer conexões e network. Cara, os advogados que eu vi, que eram banda voou, conheço um que é muito bom na advocacia criminal, muitos clientes, que era banda voosíssimo, ficava mais no bar do que na faculdade, mas você conversa com o cara e você sente que se conecta com ele. Ele Sim, chega esse é o aqui, ponto. ele se conecta com todo mundo, desculpa. É o que eu mais falo, pessoal. Ele consegue resolver, ele chega num lugar, se conecta com você e consegue resolver. Ele faz você ajudar ele a resolver e você aquilo ali. acreditar que ele é bom. E ele que faz é você fundamental. querer ajudar ele, é surreal isso. Você fala, Sim. não, eu quero te ajudar nisso aqui, vamos Ele é resolver. persuasivo. Fechou aí. Então, a parte técnica, ele aprendeu com estágio, ele aprendeu depois com outros advogados, ele sentou, estudou, fez um curso. Mas essa questão do desembolar mesmo, da manha, como eu costumo dizer, é o que faz muita diferença. Eu, na época da faculdade, no início da faculdade, eu era bem CDF. Então, eu era aluna que pegava meu busão, ia com um notebook pesadíssimo na mochila, morrendo de medo de levarem meu único notebook no ônibus. Mas chegava na faculdade, digitava a aula inteira, cada respiro do professor, e eu era a pessoa que passava, inclusive, a aula digitada para todo mundo no grupo do Facebook, naquela época, da faculdade. Passou ali 5º semestre, mais ou menos, aí eu fui perdendo um pouco esse gás de fazer isso. Foram fases da minha vida também, eu fiquei muito festeira, comecei a trabalhar com festa, inclusive, nessa época também. E aí, na minha faculdade, tinha direito, moda, arquitetura, publicidade e propaganda. Tinha várias áreas, eu tinha muitos amigos nos outros cursos. Então, pegava chamada, descia, ficava lá na Unifax, aqui tinha uma graminha, ficava lá com o pessoal conversando e tal, e... Enfim, não prestava tanta atenção nas aulas, só que eu sempre fui de estudar. Então, assim, nunca aconteceu comigo de eu chegar do dia da prova e não saber, porque eu tinha muito medo de... Não sei, era uma cobrança também em casa que eu tinha. É uma tensão surreal, nem queira. Não, eu acho que infartava. Mas, assim, eu não era a pessoa que estava me preparando há muito tempo, como várias alunas que tiravam 10. Eu tirava 7. 7, 8 eu passava. Eu sempre passei. Mas eu não era aluna do 10. Eu não era aluna que estava ali pra estar na frente, pra prestar atenção, pra ser melhor. O que eu mais me arrependo da faculdade é de não ter feito network. Porque até com os próprios professores, sabe? Não é de eu ser a aluna 10, porque os próprios professores, como a gente estava conversando aqui antes, têm muitas vezes essa visão de que o aluno CDF 10 não é o aluno que vai ser o melhor, porque ele vê isso na prática acontecer. Mas era de realmente me parecer uma pessoa mais interessada, de buscar mais a prática, de buscar conversar fora da aula e não só cumprir o que eu tinha que cumprir ali. Só que a gente faz faculdade tão cedo, com a cabeça tão diferente, com uma imaturidade mesmo da idade. A maioria das pessoas que já sai do colégio e vai pra faculdade, que a gente não aproveita. Se eu fizesse a faculdade hoje, com a cabeça que eu tenho hoje... Uma visão mais madura. Exatamente. 17 eu aproveitaria. anos. Não dá. Eu também comecei com 17. Também. Saí com Não dá. 22. Saí com 22 também. E na faculdade, o meu pensamento é justamente o mesmo de Mai, que
o aluno que ele tem sucesso depois é o aluno que ele busca entender para além do direito, ele busca empreender na advocacia de fato. E ele tem que buscar entender sobre gestão, sobre vendas, sobre pessoas para você saber prospectar, para você saber persuadir, tem que ler livro de outras coisas, não dá para você ficar só no livro do direito. Aumentar o repertório. Exato. E foi isso que mudou muito pra mim em 2020. Foi aí que virou a minha chave. Porque as pessoas que estavam no Instagram falando sobre advocacia, elas estavam falando sobre empreender. E eu nunca tinha olhado pra advocacia dessa forma. E na faculdade a gente não tem essa base para poder olhar pra advocacia dessa forma. Aprende teoria, aprende técnica. Ricardo comentou que eu fui uma aluna fora da curva nesse quesito. Por quê? De fato, minha história é um pouquinho diferente da de vocês. Eu era CDF. Sentava na primeira cadeira, anotava até as piadas dos professores. Chata, perguntava tudo. Perguntava tudo, tirava a dúvida a aula inteira e depois mandava mensagem no WhatsApp dos professores. Aquela que a gente fica assim, pô, tudo ela pergunta, né? A aula não acaba. Que os colegas pensam assim, tá, Angélica, tá, chega. Eu realmente fui muito estudiosa. No meu caso, especificamente, foi porque eu vim de uma família muito humilde e eu fiz faculdade por conta do FIES. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entendi que ali era a única chance que eu tinha de mudar de vida. FIES também no meio. Eu também. Assim, eu entrei na faculdade, eu sempre quis fazer direito. Eu entrei e eu pensei, essa é a minha chance de mudar minha realidade. Então, eu agarrei a faculdade com unhas e dentes, literalmente. Estudava como se não houvesse amanhã. E cada vez que eu estudava, eu pensava, eu vou ser a melhor profissional da minha área. Essa é a minha chance de mudar de vida. E sempre pensava assim, eu sabia que quando eu me formasse, eu ia ter que pagar FIES, que os boletos do FIES chegariam e eu não ia ter pai e mãe para me ajudar a pagar. Eu sabia que eu ia me formar e eu precisava começar a trabalhar em minha área. Mas você já queria advogar quando você formasse? Quando eu iniciei a faculdade, eu queria concurso, eu queria ser juíza. E eu descobri o amor pela advocacia no estágio. Só que qual foi a virada de chave para eu não ser mais uma pessoa boa tecnicamente e frustrada na prática? Eu sempre fui muito observadora. E por ser muito observadora, eu vi as pessoas comentando que fulano é muito bom e por isso ele é advogado que faz petição. É contratado como associado no escritório. Meu atual sócio, inclusive, já comentou isso. Ah, tem advogado que só serve para fazer petição. Ele é tão bom tecnicamente que ele fica no escritório. E é o outro que fecha contrato e que faz audiência. E eu pensei, eu quero os dois. Eu quero ser advogada que faz uma petição muito bem feita, mas eu também quero ser advogada que fecha contrato. Eu quero ser advogada que faz audiência. E aí eu comecei a buscar ser uma profissional completa que pudesse entregar os dois. E nesse meio tempo, eu comecei a me interessar por outros assuntos, por vendas, por empreendedorismo e entender que para advogar, e talvez seja a grande questão de muitas pessoas que saem da faculdade e não conseguem êxito na advocacia, não basta só a gente ser bom tecnicamente. A gente tem que parecer bom, é o primeiro ponto. A mulher de César, ela não precisa ser só honesta, ela precisa parecer honesta. E além da gente parecer bom, afinal de contas, o cliente ele tem que perceber que a gente é bom para nos contratar. É necessário que a gente tenha uma série de competências, porque o escritório é literalmente uma empresa. E essa questão do parecer bom, Angélica, tem muita gente aí que não é tão bom tecnicamente, mas parece ser tão bom. E aí consegue mais do que quem é bom tecnicamente. Aí a pessoa que é tão bom fica frustrada. Caramba, mas eu estudo tanto, são tão bons. Mas as pessoas não sabem. Quem sabe, amiga? Eu não tenho bola de cristal, não. Tem um ponto importante que vocês falam aí da questão do network. Eu sempre falei em sala de aula, gente, tem que estudar, tem que conhecer a parte técnica, tudo isso. Mas corram atrás da questão da rede de relacionamentos. É o mais importante. As redes sociais, é o cartão de visita. Rede social é cartão de visita, né? Mas também tem que saber trabalhar, porque vocês falaram assim, não estudei muito, vocês são estudiosas. Uhum. Só que vocês não eram fechados com aquela cabeça eu só estudei muito tecnicamente, direito material e direito minha processual, área. mas vocês são estudiosas de uma série de áreas. Sim. Não é? Vocês saíram daquela caixinha, na realidade. Vocês ampliaram o conhecimento de vocês. Sim. E aí o que acontece? Tem gente, e aí você tem que dar conselho, gente, trabalha um pouquinho mais rede social, mas o cara não estuda rede social. E ele começa a fazer umas coisas nas redes sociais que eu acho que são estranhas. Por exemplo, você é da área penal, talvez você siga um pessoal que faz isso. Mas eu tenho alguns ex-alunos que, por exemplo, Vamos lá. o cidadão me tira a foto com o presidiário, o cara tá atrás da grade, ele faz uma selfie com o cidadão. E aí, uma certa vez, sem dar nome aos bois, né? Eu cheguei pro cidadão, porque aí já chegou ao meu ouvido que o pessoal queria denunciar ele pra OAB, aquela coisa toda. Uhum. Eu peguei, vou ajudar o rapaz, né? Eu digo, olha, não é assim que você faz. Mas você é marketing. Eu digo, não, isso não é marketing, até feio, não é assim.
veja como é que o pessoal faz aqui e tal. Não é bem assim que funciona. Tá? Não, o pessoal tá com inveja de mim. Eu digo, rapaz, vamos denunciar você. E ele ficou chateado comigo, porque eu fui dar um toque pra ele. Eu digo, não dou toque mais pra ninguém. Precisa estudar. Então, tem profissionais que ensinam. Você me falou que você ensina essa questão toda, né? Do posicionamento, você também. Então, não é só chegar nas redes sociais e também sair postando, porque às vezes sua postagem pode mais queimar você. É verdade. Não é? Então, qual que é o feeling, assim? O que é que vocês poderiam dar de dicas no trabalho das redes sociais para que você também não exagere ou perca a linha, vamos dizer assim? Essa questão das fotos nos presídios é uma questão bem polêmica. Mas vamos lá. Ontem, inclusive, eu fiz uma palestra falando sobre posicionamento no início da advocacia. Eu falei muito sobre essa questão da imagem que você vai transmitir. Não é apenas chegar lá e postar qualquer coisa. É pensar. Se o cliente ouvisse essa postagem aqui, eu sentiria segurança em contratar esse advogado? Se você responder que sim, ok. Se você responder que não, é melhor você não postar o arquivo, aquilo ali. Porque você tem que pensar como o cliente. Todo cliente vê meu Instagram hoje. Vai falar, eu vi aquela postagem, vi aquele vídeo. Doutora, vi seu vídeo no TikTok. Então, tudo eu penso antes. O que é que eu vou postar? Isso aqui vai fortalecer a minha imagem ou vai causar ruídos? Essa questão da postagem na advocacia criminal, por exemplo. Quando eu comecei logo, eu tirava muita foto na parte comum do presídio. Aqui a gente tem o Complexo Penitenciário da Mata Escura. São 6 ou 7 unidades, mas antes de chegar na portaria de cada unidade, tem um espaço em comum. Então, naquele espaço, eu consigo transitar com o celular. Dentro do presídio, não. Então, eu tirava fotos naquele espaço. E, na época, foi um burburinho muito grande por isso, porque senão não se via mulheres fazendo isso, tirando foto ali, era impactante num presídio e tal. Só que eu lembro que eu falava muito isso. O ambiente de trabalho do advogado criminalista é o presídio e a delegacia. De outros profissionais é o fórum, que a gente também vai, né? Sim. É o escritório, fazenda pública, enfim. Mas o nosso é esse. Então vai impactar, mas é o nosso ambiente de trabalho. Então eu continuei fazendo. Com relação a postar com cliente, quando eu vou postar alguma foto... Algemado. Quando eu vou postar alguma foto que mostra o cliente, é o pé. Por exemplo, eu posto o pé. Tô aqui com o meu salto, tô no interrogatório, eu posto o pé, que ninguém vai saber quem é. Mas a foto do cliente eu não gosto de postar. Eu acho uma exposição muito grande. Exato. Absurdo, na verdade. Uma exposição muito grande. Eu tenho uma foto que eu tirei numa delegacia que um colega tirou, que tem uma pessoa atrás, mas ninguém dá pra ver quem é. Dá pra ver que é uma pessoa, mas, tipo assim, um braço. Não tem como ver quem é. Porque eu acho que o cliente também pensa o seguinte: se ela tá expondo esse cliente, ela pode me expor Sim. também. Exatamente isso. Tem clientes da advocacia criminal que não ligam, mas tem outros clientes que ligam. Tá? Então, eu acho que quando você expõe esse cliente, você está afastando também a prospecção de outros clientes. Tem advogados que discordam disso, tá? Que Mas publicam... o próprio código de ética não vedaria você postar uma foto com o cliente? O rosto do cliente? Mas tem cliente que autoriza. Do código de ética, até tem a cliente que legenda, autoriza. né? Mas Tem cliente que você fala assim, eu já vi que... fazer isso, vamos tirar uma foto aqui pra mostrar que você saiu, e o cliente felizão vai lá e tira com o alvará. Na verdade, Tira. o código de ética não veda A legenda, expressamente. a liberdade cantou. Ele cantou. mas você... Cai naquela questão do que Maiana falou. Você pensar, será que meu cliente gostaria de ver isso? Porque eu, por exemplo, como cliente, não ia querer que minha advogada postasse uma foto minha, tá saindo da cadeia. Mas, Péssimo, não veja uma coisa. quero. E algo interessante também, por exemplo, eu dei uma olhada nas redes sociais de vocês até para conhecer um pouquinho melhor. Sim. Mas são postagens que são, digamos assim, elegantes. Sim. Eu vi, acho que você Mas postou alguma aí- coisa no júri. Não foi isso? Postei nos stories Um ou microfone, Stories, eu foi. vi. Então fica uma coisa legal, Elegante. não é? Porque se eu sou cliente, eu vejo um negócio assim meio vulgar. Exato. Tá o cidadão com a roupa laranja, que eu tô falando porque foi que eu vi, algemado. E umas legendas parecendo de, sabe? Mas eu vou te Cadeia dizer uma coisa, deixa eu dar Eu uma não opinião. contrataria esse tipo de advogado. Deixa eu dar um tipo de opinião. Você é esse tipo de cliente. Existem tipos Isso. de cliente. E aí, Depende de quem você quer focar, o seu depende público-alvo. de qual é o seu Exatamente. público-alvo. Perfeito. Tudo da nossa advocacia tem que partir do Perfeito. público-alvo. Como eu falei, tem cliente que gosta, tem cliente que Exato. tira a foto querendo mesmo. Vai ter outro cliente que ele não vai querer, que ele não vai contratar aquele advogado. Mas os que gostam e que
acatam aquilo ali, ele vai contratar e aquele advogado vai ser contratado cada vez mais. É o tipo de cliente, como a Vivian falou. Quando a gente vai produzir conteúdo, por exemplo, o meu tipo de cliente mudou muito ao longo da minha advocacia. Quando eu comecei advogando na área de família, eu advogava mais para mulheres, eu advogava mais em casos de guarda de alimentos. Hoje eu advogo mais para homens em casos patrimoniais. Então, o meu escritório, o foco é em soluções patrimoniais, planejamento matrimonial e sucessório. O tipo de cliente mudou. A verba do meu cliente também mudou. No início, eu cobrava muito mais baixo, hoje em dia eu cobro um valor muito mais alto. Tem tipos de cliente por condição financeira também. E o tipo de cliente, ele vai se adequando, quer dizer, você vai se adequar ao tipo de cliente que você quer atrair. Então, isso vem desde a aparência, desde a vestimenta, desde a forma como eu me porto, desde o que eu vou falar e vou deixar de falar nas redes sociais. Não dá pra gente falar sobre tudo. E aí, eu, por exemplo, particularmente, encontro uma barreira nisso que eu vou fazendo da melhor forma possível, porque eu tenho 2 públicos. Eu não falo sobre família no Instagram, eu falo com advogado sobre início na advocacia, sobre iniciar na advocacia autônoma. Então, eu falo com um jovem advogado, que é completamente diferente do meu cliente empresário de 40, 50 anos que quer fazer uma holding. Então, são 2 públicos completamente diferentes. Eu tenho que produzir o conteúdo para o advogado, que é o foco do meu perfil, mas sabendo que esse cliente, ele vai lá me validar. Ele não vai me seguir, provavelmente, mas ele vai lá olhar quem sou eu. As pessoas olham. Hoje mesmo tinha um cliente curtindo meus stories, que estava falando comigo no WhatsApp e curtindo meus stories. Então, eu vejo que os clientes vão lá para poder olhar quem é, como é que ela faz, Manda como é um que ela story. fala. Exatamente. Sim. Ver o que você tá fazendo. Por exemplo, uma coisa que eu tomo cuidado. Quando eu tenho que falar para o jovem advogado sobre a liberdade de agenda, que é uma das coisas maravilhosas que a gente tem quando a gente advoga pra gente mesmo. A gente consegue ir num salão de tarde fazer a unha numa quarta-feira que Uma delícia. a gente organizou ali e não tem ninguém na fila e tá maravilhoso. Mas se eu vou no salão 3 horas da tarde numa quarta-feira, o meu cliente empresário, que tá lá trabalhando na empresa dele, pode ficar meio assim, ela não tá me respondendo no WhatsApp, mas tá no salão. Então, o que é que eu faço sempre que eu tô fazendo alguma coisa diferente dentro do horário comercial? Eu recorto meu WhatsApp zerado, tiro ali, corto só a partezinha, coloco eu fazendo a unha e coloco embaixo. Enquanto isso, o WhatsApp zerado. Enquanto isso, comercial rodando. Eu mostro que eu estou trabalhando, fazendo o meu papel ali de responder todo mundo enquanto eu estou no salão, enquanto eu fui, antes de ir para academia 3 horas da tarde. Então, esses pequenos cuidados, às vezes, nos stories, e no feed também, mas nos stories que todo mundo está ali vendo todos os dias, são importantes quando a gente adequa para o tipo de cliente que a gente tem. É sempre pensar quem é o meu cliente final, como que ele se comporta, o que ele gostaria de ver, o que ele não gostaria. E aí você vai adequando a isso. Quando a gente fica com... Só uma coisinha. Quando a gente fica com aquela coisa de compartilhar a vida pessoal, o que é que eu compartilho da minha vida pessoal, o que é que eu não compartilho? Eu sempre falo assim, é uma coisa que você indicaria... um filme, uma série, uma loja, uma comida, um restaurante, é uma coisa que você indicaria para um amigo, para um familiar, é uma coisa que você compartilharia com alguma pessoa próxima, então compartilhe com seus seguidores. E aí você passa pelo filtro do tipo de cliente. Mas se é uma coisa que você pode compartilhar com as pessoas justamente para gerar identificação, para ir além do técnico e do direito, porque quem produz conteúdo para o cliente final, ele não acorda um belo dia com uma grande vontade. Exatamente. Meu dia não começa se eu não ver um post sobre uso capião hoje. Perfeito, eu ia comentar Não isso. vai Eu ia acontecer comentar isso. isso. Não vai Perfeito. acontecer. Não é. A É um gente detalhe sempre- só... Pode falar. É que a gente sempre tem que olhar pelo viés do cliente, não sobre o que a gente quer falar. As Mas veja, pessoas até pecam o um pouco advogado, nisso. você acorda um belo dia com a vontade de ver um post? Não. O ser humano, ele é movido à fofoca. Tem um livro chamado Sapiens, de Yuval, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é por aí, mas o nome do livro é Sapiens. E ele fala que o diálogo humano começou, as pessoas começaram a conversar entre si para fofocar. Então, as pessoas, elas estão interessadas na vida de outras pessoas. E se a gente olhar pra gente, ninguém vai lá. Eu mesma não procuro, vou seguir uma fisioterapeuta porque eu quero ver ela falando como ela trabalha. Vou seguir uma médica dermatologista porque eu quero que ela fale dos tipos de problemas, de doenças que dão na pele. E alguns advogados pecam nisso, na produção de conteúdo, porque eles pensam no que eles querem falar, mas esquecem que o cliente ele não vai chegar querendo ver aquilo. Esse é um ponto importante que vocês tocaram aí, porque o que acontece? Nas minhas redes sociais, eu sempre falo muito de política. E eu nunca fico em cima do muro. Eu sou bem polêmico. E aí algumas pessoas vêm falar comigo assim, Ricardo, para com isso. Só que eles não entendem o seguinte, o meu cliente, ele quer saber de política. Fechei vários contratos na época da Bolsonaro e Lula. Ele quer ouvir isso. Ele não quer saber o que é ICMS.
Ele não quer saber ali o que é imposto de renda. Se ele quiser saber, ele me contrata para resolver o problema dele. Exato. Então, mas ele quer ver com você em um ponto específico que é muito importante. Ele quer ver o posicionamento do advogado dele naquele caso. Exato. Essa questão que a Vivian falou mesmo, do tipo de cliente e dos perfis diferentes. Ela tem um perfil para advogados, eu também falo para advogados. E há pouco tempo eu fiz um perfil para o meu escritório. Você tá conseguindo eu fazer senti... com constância? Não. Ah, tá. Eu fiz também, mas não deu. Não, tô tentando, tá? Me esforçando. Aos poucos a gente vai. A gente vai. Esse é um ponto importante. Como é que vocês fazem isso? Porque eu vi que vocês atuam com a parte do ensino. Isso. Do ensino, né? E também com a parte da advocacia. O foco de vocês nas redes sociais, como é que vocês trabalham isso? O meu foco na rede social é falar para jovem advogado. Então, na minha rede principal, eu falo sobre a minha prática, porque eles querem saber sobre a prática, eles querem aprender sobre isso. E eu trago conteúdos técnicos, que ele também quer saber, e um pouco da minha vida, dosado. Hoje eu consigo trazer mais. No começo, para mim, era muito complicado eu compartilhar minha vida pessoal. Eu não compartilhava nada. Só que acontecia, eles não se identificavam. Porque eles não se identificam com um post técnico. Quais documentos que eu devo apresentar na lista de custódia. Isso aí vai ajudar ele. Engajamento. Mas o que ele realmente se conecta é com a minha vida, com a minha história, como eu faço as coisas, com o meu dia a dia, com o meu posicionamento. E é isso que eu trabalho lá. Já no Instagram, para o cliente final, eu vou trazer uma outra linguagem, um posicionamento que é para o cliente final. Eu trabalho muito com organização criminosa e tráfico de drogas. Totalmente diferente do meu público da advocacia, que 90% são mulheres, jovens e com outro posicionamento. Você tem 2 páginas, é isso? Tenho 2, mas uma tá meio... A do escritório, começando e tentando. Porque é complicado você conseguir manter a constância em mais de um perfil. Tanto que eu me segurei muito para fazer o outro perfil por conta disso. Eu falo, cara, não vou dar conta de 2. Mas tá indo, né? A passos curtos. Uma hora vai, uma hora boa. Mas, enfim, esse meu perfil mesmo, que eu falo para jovens advogadas, nele eu evito me posicionar politicamente. Sim. O público... Eu sei que o meu posicionamento político para esse público não seria o ideal. Mas no meu perfil de cliente, o meu posicionamento político vai bombar. Sim. Porque é o mesmo posicionamento político que eu sei que eles teriam, entendeu? Entendi. Então são totalmente diferentes. Lá eu posso me posicionar. Só que aqui no meu perfil de advogadas, por mais que o foco não seja os clientes, eles vão lá. Eles veem os meus posts, eles comentam, eles veem os meus stories. E tu tem que tomar muito cuidado com o que eu vou falar ali, porque o meu cliente final, ele tá vendo. E é uma dúvida muito grande que os alunos têm. Mas, se eu começar a produzir conteúdo para advogado, eu não vou conseguir prospectar clientes? Prospecta. Porque aquele conteúdo que você gera para outros advogados, gera autoridade para você. Isso. O cara pensa, se ela ensina outros advogados, ela é muito boa. Eu dei uma palestra em Uberlândia sobre isso. Eu falei assim, inclusive, gente, é o seguinte, eu tenho uma seguinte opinião. Eu acho que você falar para advogados é melhor do que você falar para o cliente final. Primeiro que você não tem tantas vedações, porque você está mais como professora do que como advogada. Segundo, que você vira uma autoridade. Você prefere contratar a aluna ou a professora? Exato. Você prefere contratar a professora. Então, agrega muita autoridade você ensinar para outros advogados. E você não precisa ter um infoproduto para isso. Você pode ter simplesmente uma mentoria, uma consultoria de caso concreto, serviços advocatícios para outros advogados. Não precisa ter curso online se você não quiser. Ou até se não quiser, só aquele conteúdo gratuito mesmo e o posicionamento. Mas eu digo para ter mais faturamento no escritório também. Eu já fui muito convidado para dar aulas e palestras em outros estados. Então, já dei em Fortaleza, já dei em Goiânia. Isso ajuda, agrega demais. E alguns pagam você, palestra. Palestra, alguns pagam. Eu dei uma palestra recentemente aqui na... Onde é que fica ali? Luiz Eduardo, perto de ali de Brasília, ali daquela região ali. Houve o pagamento, mas tem outras que não. Mas por que eu vou ainda assim? O pessoal paga, mas nesse caso, a visibilidade, a autoridade. Isso, o cliente, ele olha isso, ele diz, pô, se esse cara está sendo chamado para dar aula e palestras para outros advogados, é porque ele que é o bom da história. Entendeu? Então, tem gente que não enxerga isso como um marketing. Acha que, pô, Malta, você vai viajar para outro estado. Que esforço. Vai dar... Que é gostoso, gente. Eu paguei, né? Gente. Eu paguei a primeira palestra que eu fui fora do Brasil, o quê? Do Brasil. Amém. Estou aqui. Me leva. A primeira que eu fui foi pro Sul. E a passagem fui eu que paguei. E foi R$2.000 de passagem pro Sul, porque tava numa autoestação, sei lá. Mas eu paguei feliz. É um investimento, exatamente. Tirei do caixa, inclusive, do curso. Não, do curso, porque essa era só para advogado. Então, assim, separar as empresas também é importante por isso. Porque quando a gente enxerga dessa forma, a gente não vai tirar do nosso. É um gasto. Não, é um investimento. Isso é marketing também. Ontem eu fiz uma palestra em Feira de Santana. Pelo menos o pessoal pagava minhas coisas. Ontem eu fiz uma palestra em Feira de Santana e eu tive um júri. Aí o júri começou 8 da manhã, terminou 18h30.
Eu tava um caco, só o pó. Saí do júri diretamente pra Feira de Santana, 1h30 de viagem. Eu cheguei lá, minha hora tava fechada. A primeira coisa que eu falei, eu preciso de um café. Aí me trouxeram uma xícara, falei, 1 hora vai bater esse café e vai animar aqui. Fiz a palestra, voltei pra cá, tive até um acidentezinho na vinda, 1h pouca da manhã, meu pneu estourou. Eu sozinha, no meio da rua, mas deu tudo certo, estou aqui, graças a Deus. Mas, além dessa troca que eu tenho com jovens advogados, eu gosto muito. De verdade, eu acho que quando eu sair da posição de jovem advogada, porque eu ainda tô saindo já, eu vou sentir. Porque eu amo ser jovem advogada e falar para jovens advogados e estudantes. Porque me irrita muito. Desculpe quem é da velha guarda, que tá mais tempo, já é uma polêmica também, mas me irrita muito. De mim. Você tá aqui, né, entrando na atualização, Nós né? somos maioria. No digital aqui, já tem uma outra cabeça diferente. Mas quando eu vejo a galera chegando e falando assim, olha, eu até mudei de assunto aqui, só vai conseguir ter resultado depois de 10 anos. Aí o cara que tá na cadeira lá, que tá saindo da faculdade agora, cheio de boleto pra pagar, fiéis pra pagar, fala, caramba, eu não tenho 10 anos, eu vou morrer de fome, eu vou fazer o quê? Vou trabalhar no shopping, então. A gente sabe que a advocacia ela é um jogo de médio e longo prazo, que você não vai pegar a carteira da OAB hoje, como teve uma menina que falou comigo no Instagram, eu vou desistir da advocacia. Falei, por quê? Já apliquei todas as dicas que vocês e outros perfis não dá resultado. Falei, tem quanto tempo que você pegou a carteira? Tem 1 mês. Falei, calma que aí também não dá, né? Deus. Mas você consegue viver da advocacia. Com 1 ano eu vivia da advocacia. Eu conseguia manter a minha casa com a minha mãe, com a minha irmã, com 1 ano de advocacia. É possível. É possível. Com certeza. Então, assim, eu gosto de falar com jovens advogados e dizer assim, olha, é difícil, mas é possível. Você não precisa esperar 10 anos. Quando você fala, cara, só daqui a 10 anos você pega um balde de água fria, joga na cabeça do cara e desanima ele totalmente. As coisas mudaram. Há 10, 20 anos atrás, talvez tivesse que esperar tanto tempo. Hoje a gente tem o marketing jurídico, tem outras ferramentas. Tem aceleradores, tem a Vivian que ensina, tem eu, tem a Angélica também ensina, tem você que tá aqui produzindo conteúdo que ajuda a galera também a acelerar. Então o mundo é outro. A advocacia mudou e isso é importante. Mas eu tava falando que eu fui ontem porque eu gosto dessa troca, amo estar com eles, mas ao mesmo tempo eu estou ali também fazendo o meu marketing. Eu estou promovendo a minha marca, o meu nome e junto com isso o meu escritório, a minha advocacia. É a Maiana Leite, tanto como palestrante, professora, mas a Maiana Leite é advogada criminalista também que está indo ali Agora, junto. eu quero saber uma coisa de vocês. Eu falo brincando, mas há muito tempo eu também dou aula de oratória, cheguei a dar aula durante um tempo de questão de redes sociais, para o pessoal aprender a mexer nessas coisas, né? O marketing jurídico. Só que acontece. No auge. Por que eu fiz isso? Porque eu sempre dei aula de execução fiscal. Dava aula de imposto de renda, ICMS, essa coisa toda, e eu via que alguns conseguiam ir para frente, outros não. Aí comecei a dar aula de prática jurídica, para ensinar exatamente como é que funciona na prática e tal. Uns iam para frente e outros não. E aí tá faltando alguma coisa. Quando eu ia pesquisar rede de contatos, redes sociais, aquele aluno tinha dificuldade. Aí eu comecei a estudar tudo isso. E aí fui ver que comecei a dar aula para esses alunos, dei uma série de dicas, redes sociais, essa coisa toda, né? Uns iam para frente, outros não, como aquela falou aqui. Mas eu coloquei as dicas e tal. Aí eu fui entender o porquê que alguns conseguem, pegando todas as dicas de marketing, essa coisa toda, e outros não conseguem. Sem brincadeira, eu fui estudar psicanálise, me formei. Fui estudar psicanálise para entender a cabeça do aluno. E comecei a atender aluno no escritório. Curioso. Comecei a atender, né? Aí Kalene sabe disso, alguns ex-alunos, colegas de vocês, eu fui atender. E eu fui vendo que tinha coisas mais profundas ainda da infância do cidadão que impedia ele. E aí que eu queria saber de vocês, perfeito. Resumindo, é isso. E aí a questão aí tem aquele aluno que se ensina tudo, mas ele não tem coragem de se expor na rede social, essa coisa toda. Mas qual que é a opinião de vocês, né? Vocês trabalham muito com essa questão de empreendedorismo, posicionamento e tal. Vocês já devem ter se deparado com esse tipo de situação. Muito. Daquele aluno de vocês que coloca em prática e a coisa vai pra frente, e outro parece que não consegue colocar em prática. E tem também o que compra, como é que é isso? não assiste. E não tem como ter resultado. Não tem jeito. Um primeiro módulo do meu curso se chama Mentalidade. Porque eu digo,
Você não vai conseguir aplicar absolutamente nada do que eu vou te ensinar aqui se você não tiver com isso daqui muito bem definido. E Perfeito. mentalidade vai para muitas coisas. Essa questão da vergonha para você aparecer nas redes sociais, eu sempre falo assim, cara, mas você já fez a condução prática desse pensamento até o final? Porque, assim, primeiro, não existe só Instagram para prospectar. Eu acredito que se você não tem muita dificuldade, você não vai conseguir começar com o Instagram, deixa a casa arrumada, não precisa estar ali postando story todo dia, não, só deixa a casa arrumada, tenha uma presença para você existir, para o seu cliente pelo menos poder te validar por lá e vai produzir em outros lugares. Eu hoje, né, você até perguntou antes da questão dos 2 perfis, eu fiz um outro, mas é bem difícil de usar. A minha principal prospecção hoje, tanto no offline, é muito de grupo de networking, pela função do networking ser tão importante assim, estar nos lugares certos, mas artigos, Google Meu Negócio bem estruturado. YouTube, eu gravo pro YouTube, que é uma coisa muito mais séria. Uma coisa que você senta, grava, não tem que interagir tanto com as pessoas como no Instagram. Funciona muito pra minha área. Eu não fui pro TikTok ainda, mas tem também o TikTok. Então, assim, é porque o TikTok ele tem uma coisa mais parecida com o Instagram. Eu tô puxando agora pra a pessoa que, não consigo gravar vídeo ali, não tô com vergonha. Vai escrever artigo, vai fazer um Google Meu Negócio bem estruturado. YouTube, você grava ali uma vez só, não é uma coisa tão, que eu acho que a vergonha maior é você se expor e falar e blogueira. Então vai pro YouTube. Críticas, né? Exato, você tem vários lugares para você conseguir prospectar. Mas quando a gente conduz o pensamento prático, de fato, a gente tem que pensar assim, comecei a produzir conteúdo na rede social, Maiana passou ali pelos meus stories, olhou, encaminhou pra Angélica e falou assim, nossa, olha que ridícula ela. O que ela quer? Ela tem 3 meses de formada, tá querendo ensinar o quê? Elas passaram literalmente 2 minutos no máximo, porque ninguém aqui é Anitta, Beyoncé, as pessoas não vão passar horas falando da gente. Passou 2 minutos no máximo me criticando ali. Eu nem soube disso, ou então se eu soube, foi uma crítica de uma pessoa aleatória e a vida seguiu. É porque a gente para no pensamento, a gente para no que o outro pensou mal de mim, o outro falou mal de mim, mas qual é a consequência prática disso? Não existe. Não tem consequência prática. Você não vai perder dinheiro por causa do comentário do outro. Você não vai perder clientes. Você não vai perder o amor da sua família. Você não vai perder coisas importantes da sua vida. Então, por que você deixa de construir algo que é seu, pro seu nome, para deixar os outros... Porque os outros estão falando de você. Na verdade, estão criticando muitas vezes você porque essa pessoa não tem coragem de fazer o que você está fazendo. Eu penso muito sobre isso que Vivian falou, porque as pessoas elas têm muito medo do julgamento das outras, dos comentários, das críticas, mas é literalmente sobre isso. A gente não é tão importante assim. As pessoas falam no máximo da gente por 5 minutos e depois cada um segue sua vida com seus próprios problemas, com suas responsabilidades. É porque a gente vive a vida em primeira pessoa. A gente acha que o mundo gira em torno da gente, mas não gira. A gente também fofoca, a gente também comenta das outras pessoas. E passaram-se 5 minutos, acabou. Já comentou de outra. E a gente não tá vivendo em função de ninguém, percebe? Já comentou de outra. Fazendo isso com a em vez gente. de parar no comentário, para no boleto. Pensa no boleto, aí você vai e faz. Exatamente. Eu tenho uma história engraçada com essa questão de crítica. Eu não me exponho tanto quanto vocês. Meu Instagram é um pouco menor, não... Não, é verdade. Para. De todo mundo aqui, eu sou a menos ativa nas redes sociais. Mas eu vou contar pra vocês que... Não sei se o Ricardo sabe disso, mas a sociedade que eu tenho hoje, ela veio através do Instagram. Que bacana. Olhem como foi a história. Eu era estudante, eu compartilhava a minha rotina de estudos no Instagram e sempre ali postando meus resumos, fazendo stories falando de processo civil, enfim, eu compartilhava a minha rotina. Não era nada intencional, eu só queria compartilhar minha rotina mesmo. Determinado dia, uma colega de sala chegou para mim e falou, Angélica, tá todo mundo falando de você. Tá todo mundo dizendo que qual a necessidade disso? Parece que você tá querendo aparecer, se achar melhor que os colegas, porque eu sempre postava com uma frase motivacional. Por exemplo, se você quiser ser acima da média, você vai ter que se esforçar mais, vai ter que se estudar acima da média. O que deixava subentendido que eu estava dizendo que eu era acima da média. E me desculpem, mas eu realmente era. Desculpa aí, tá? Não, e sem falsa modéstia. Sem falsa modéstia. Então eu estava ali todos os dias, domingo a domingo, estudando. E eu compartilhava sempre com frase de efeito. Se quiser ser extraordinário, você vai ter que fazer mais do que a maioria. Você vai ter que estudar mais. E aí geraram esses comentários. Eu não sabia, porque eu tinha uma relação muito boa com meus colegas de sala. Eu era líder da sala, engajada nas atividades acadêmicas. Não fazia ideia disso. Essa colega falou, olha, tá parecendo que você quer provar alguma coisa para alguém, que você estuda. Na verdade, era até intencional, porque eu queria compartilhar minha rotina, mas eu queria, sim, que as pessoas soubessem que eu estava estudando, que eu era dedicada, que eu era uma boa aluna, porque eu sabia que aquilo no futuro
me geraria frutos. E, de fato, gerou. Ricardo foi meu professor, me convidou para o podcast para ser co-host com ele. Sou advogada hoje de alguns ex-professores meus, inclusive de ex-colegas de sala. Eu advogo. Mas a questão toda foi, conheci em um evento da faculdade uma pessoa que fazia faculdade de Direito, mas era outro semestre, outro turno. Conheci, a gente se seguiu no Instagram. O contato terminaria ali. Até que, alguns meses depois, ela entrou em contato comigo, eu acho que 4 meses depois, e disse, olha, o escritório que eu estagio está precisando de um estagiário. Eu vejo que você é bem estudiosa, por conta do Instagram, que você gosta muito da área civil, estuda bastante processo civil, e a área que a gente atua. Vem aqui, traz um currículo, e me indicou para a vaga de estágio. Entrei nesse escritório, estagiei durante 2 anos no escritório, me formei, fui contratada como advogada associada e hoje sou sócia. E tudo começou no Instagram, compartilhando a rotina. Essa questão de compartilhar a rotina, ontem mesmo um estudante me perguntou, estou querendo produzir conteúdo ainda quanto estudante, o que é que eu produzo? Caramba, a sua rotina de estudo, as suas aulas, eu participo de grupos de estudo, de eventos, compartilha isso. Mostra pra galera como é bom se posicionar durante a faculdade, ainda chamo de pré-autoridade. Vai construindo a sua pré-autoridade. A mesma coisa eu falo para quem já está no início da advocacia. Mai, eu não tenho cliente ainda, vou postar o quê? Posta que está assistindo o curso, está assistindo o podcast, Sim. que está estudando, está fazendo um resumo. Posta que você está se capacitando, porque as pessoas querem contratar, querem ter parcerias, querem ser Sim. sócias de quem estuda e se capacita. É ponto. Exato. E quando eu comecei logo na internet, que eu falei que eu criei o Diário de uma Criminalista, eu não usei o meu perfil pessoal. Eu criei um do zero, porque eu tinha vergonha das pessoas verem que eu ia produzir conteúdo. Que loucura, né? Mas acontece. Eu falo, cara, quem me conhece, sabe que eu tô produzindo conteúdo, vai falar, olha pra lá, quero me mostrar, blogueirinha e tal. E aí eu fiz um perfil do zero, o que era mais difícil. Eu poderia ter mudado o meu pessoal para profissional, que já tinha o quê? 1.000 e poucos seguidores, me ajudaria. Mas eu fiz um do zero. Depois não adiantou que todo mundo descobriu e começou a seguir. Só que o que eu recebia de hater no começo não estava no gibi. Era muito hater. A galera tinha o trabalho mesmo de fazer um perfil fake pra vir criticar. Era muito. Sério? Depois eu descobri, inclusive, de advogados da cidade que já tinham anos de advocacia que criticavam. Depois me chamou para evento, enfim. Depois a gente, aquela clássica história, né? Mas criticavam mesmo. E o que mais me deixava, assim, encucado é que eu pensava, cara, os caras dizem que tem muito processo, que tem muito trabalho. Mas tem tempo. Mas eles têm tempo para parar, para falar de mim. E aí, isso me incomodava no começo, mas depois eu comecei a parar para pensar. Se eles não enxergassem onde eu poderia chegar, eles não perderiam tempo falando de mim. A gente não chuta cachorro morto. O prego que se destaca, ele realmente vai levar martelada. Se você não tá enxergando, não tá vendo, não tá se destacando, ninguém vai lembrar de você, ninguém vai falar de você. Para o cara que se diz bom advogado, que já tá renomado, parar para criticar quem estava começando lá em 2019, só tentando fazer você sem prejudicar ninguém, é porque eles já enxergavam onde eu ia chegar. Então, agradeço a esse pessoal aí, Aí viu? são duas coisas, né? Duas situações. Essa pessoa que está criticando, que já tem tempo na advocacia, pode ser ignorância da parte dele. Em que sentido? Você não está falando para ele. Ele está assistindo você porque ele quer. Exato. O seu público é outro, você está falando para outra pessoa. É claro que você não está falando para aquele cara que já tem 10 anos de advocacia, 15 anos de advocacia. O que eu estou ensinando não serve para ele. Não é para ele. Então, se ele já tem esse tempo todo de advocacia, é claro que tem pessoas que ainda precisam se reciclar, aquela coisa toda. Mas é porque ele já tem um público dele, já tem um cliente dele, tá vivendo. Você não tá falando pra ele, filho, você não precisa ligar esse canal aqui. Desliga. Não é? Você não gosta gosta, não dessa vê. novela? Assiste um filme. Então, seu público é outro. Exato. Não é? Agora, tem um outro fator. E aí eu entro na questão polêmica. Vocês trabalham de modo sério, são jovens advogadas, a Angélica também. Quanto tempo mais ou menos de advocacia, só pra, se quiserem? Eu peguei a carteira em 2018, mas eu só comecei a advogar em 2019. 19. Eu peguei em E aí eu 2018, percebi que vocês comecei em falam muito 2018. dessa questão do preconceito que fala, vocês estão começando agora e tal, essa coisa toda. Mas vejam, vocês não estão, digamos, se atrevendo a falar para quem já tem 20, 30 anos de advocacia.
Estão falando para um público Deixa eu te que... falar. Você está falando a linguagem deles. Deixa eu até te falar, Agora- eu tenho uma aluna com 30, 40 anos. Eu também tenho. Para reciclagem. É alguma porque é a coisa. pessoa que não empreende, a pessoa que tem Aham. advocacia tradicional a vida inteira. Sim, Eu tenho acontece. Mas não é a maioria. Eu tenho Não. aluno e alunas também com 40, 50 Tem anos. que ter uma humildade para poder... Sim. Pra aprender. E Pra você aprender falou com a essa pessoa mais questão. nova. Mas aí a deixa questão, aí. a questão polêmica, Ah, lá vem. né? De modo que vocês trabalham seriamente, né? Mas tem aqueles que praticam o que a gente pode chamar de estelionato digital. Nós sabemos disso. Sim. A pessoa não tem causa nenhuma, que vocês têm causas, né? Amém. Trabalham, enfim. Amém. Vocês conhecem a parte Amém. técnica, mas tem uns que não tem realmente. A gente sabe disso. E tem aqueles que apenas ostentam nas redes sociais. Mas, por exemplo, eu sei de casos de... Não vou dar nomes, né? Pra não dar problema pra Não, mim. pelo amor de Deus. Mas de advogados daqui que ostentam nas redes sociais. Mas todo mundo sabe que já tem 2 ações de despejo no escritório. Pra onde passou tem ação de despejo. O carro tem busca e apreensão. Porque o pessoal é fofoqueiro na advocacia. O pessoal informa um pro outro. Ah, fulano tem ação de ter uma busca e apreensão no carro. Aquele carro que ele tá postando, ele tem Mas busca e não é só apreensão. no online, não, E por viu? aí vai. No offline, No offline também, mesmo. tem uma galera que finge E aí ele que vende curso tá de bombando sucesso da online. advocacia. Curso de sucesso. Nossa, Como Mas ficar ele mesmo não milionário tem. em um mês. Né? Oi? Então, como é que vocês Como lidam ficar com isso? milionário em um Como é mês que vocês de OAB? lidam com isso, com essas críticas com relação a isso? Como é que vocês, até para incentivar quem quer começar e tem medo dessa crítica, de achar que está sendo um estelionato, qual a diferença, qual a linha que separa isso? Eu penso que você não precisa estar no topo para você ensinar alguém. Aham. Você precisa estar na frente dela para você ensinar a pessoa que vem atrás. Inclusive, a pessoa que está aqui, ela se identifica mais com quem está aqui do que com quem está aqui. Isso acontece muito comigo. É a pessoa que já tem muitos anos de advocacia, uma equipe gigantesca. O jovem advogado aí não se conecta tanto com essa pessoa quanto se conecta comigo, que tem um escritório que eu falo assim, eu tô crescendo, eu tenho bastante para te ensinar, mas a gente vai junto. Então, a pessoa se conecta mais comigo nesse sentido. E eu realmente ensino aquilo que eu faço, assim como a Mai ensina o que ela faz. Agora, eu sei, obviamente, não vamos citar nomes aqui, não precisamos dessa polêmica inteira, mas eu sei, por exemplo, tenho 2 pessoas aqui na minha cabeça que eu sei que ensinam coisas que não fazem. Uma que ensina prospecção, sendo que ela nunca foi comercial de escritório e ela ela não sabe prospectar, de verdade. Ela sempre foi Sim. a outra parte do escritório e ela tem mentoria de prospecção, de cliente, de vendas. E eu também sei de outra que não advoga direito na área de família, inclusive alunos do curso já falaram que não tem conteúdo direito lá dentro, mas que é extremamente relevante. O que acontece assim, eu sinceramente, essas conversas elas acontecem nos bastidores, quem sabe Sim. do que é, mas eu não perco meu tempo me importando com isso, porque eu tô mais preocupada em fazer o fazer o meu seu. e realmente trazer para as pessoas que me seguem, que me acompanham, uma coisa boa. Eu não se envolver em polêmica no Instagram, ainda não acho, não é o meu estilo, né? Essa questão de você falar até de política, de falar, eu não falo de política. Tem temas, eu estava até conversando isso com meu sócio esses dias, que tem temas que eu acho que eu vou, inclusive, começar a me posicionar, porque eu não me posiciono muito sobre alguns temas específicos, polêmicos, e tem coisas que eu queria falar, então que eu vou começar a falar O que sobre... você acha de Lula e Bolsonaro? Não, peraí. Não, esse é um que eu não vou, por eu exemplo. fugi as Eu eleições fujo todas. que nem diabo. Pode Eu dar falei o cruz. tempo inteiro. Não, falei todo nada. mundo só perguntava disso na época da eleição e eu... Eu fui bloqueado por mais de 100, mas também ganhei vários. Não, é isso. Mas é esse o ponto. Por isso que eu vou começar a falar agora. Porque eu acredito Você atrai que que se você conecta, atrai que quem se repele. conecta. E tem certas coisas na minha vida que realmente política não é uma coisa negociável pra mim. Mas tem certas coisas que são. E às vezes eu não falo porque eu tenho medo do hater vir. Mas, cara, Que hoje em venha. dia, pra que eu vou ter medo? Eu recebo muito hater e sempre recebi quando eu falo com relação às mazelas do sistema. Então sempre vem uma galera brigando, eu deixo eles brigarem nos É porque comentários. criminalista, você vai atrair uma galera Não que fala, vocês respondo. são das, marginal. não sei Até o eles quê. precisarem. Porque Exato. as pessoas criticam os criminalistas até precisar. Quando precisa que o filho vai preso com a droguinha, doutora, pelo amor de Deus, tire meu filho, tá? Sim. Mas, até então, critica, diz que não presta, que enfim. Mas até precisar. Quando precisa, pelo amor de Deus, chora, tire meu filho dali. Já vi pessoas que criticavam criminalistas chorar na minha frente, atrás das grades, pedindo para que eu tirasse de lá. Então é até precisar. Então sempre causa muita polêmica. Mas é um posicionamento muito forte meu. Eu não concordo, vou de frente mesmo, bato de frente com as mazelas do sistema e nunca vou deixar de bater de frente, porque pra mim aquilo ali é surreal, Isso desumano, faz sentido caótico. pra o que você faz ensina. sentido pra mim, pra o que eu ensino e para os meus clientes também. Então nesse ponto eu consigo conversar com ambos os públicos. Perfeito. Com relação ao que ele estava falando, desses estelionatos aí do Instagram, e eu falei que no offline também acontece no sentido de... Tem muita gente que fala, tem um escritório muito grande com muitos clientes, mas que prospecta de maneira totalmente antiética.
Então, para mim, essa pessoa também não deve ser validada. Você entende? Então, também não deve ser validada. Não vou falar aqui métodos, mas que acontecem muito no offline e que não deve ser validado. E que arrota e fala, eu tenho um grande escritório, sou bam, 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 mas para prospecta de maneira... Qual é a sua régua? Qual é a sua régua? De maneira totalmente antiética. Para prospectar antiética, qualquer pessoa prospecta. Não. Agora, para você se esforçar, produzir conteúdo, se posicionar, porque é um trabalho. A galera não vê, mas é muito trabalho. É trabalho Produzir mesmo. conteúdo. E esse ponto de não ver como trabalho é justamente também junto com a mentalidade o que trava muita gente de ter resultado. Exatamente. Cuidar para você conseguir se posicionar de maneira que incentive, que ensine, que realmente agregue valor na vida das pessoas. Produzir conteúdo quase que diariamente. Gente, isso toma um tempo muito grande. Realmente é um trabalho que exige muito de nós. E as pessoas não veem isso, né? Mas prospectar pelo online é muito trabalho. E eu valido muito mais as pessoas do que quem está no offline fazendo de maneira diferente. Com relação aos cursos, vou chegar lá. Tem pessoas do direito e de todas as outras áreas que vendem mágica, né? Fórmulas milagrosas. Outro dia eu vi o cara vendendo um remedinho que curava diabetes. Mas e também vendendo, se tem quem compre. E vendendo a rodo. Só que um ponto é crucial. É o que a Vivian falou. As pessoas elas não precisam ter 10, 20 anos para ensinar. É conexão. E isso, e outra, quem está começando agora, eu vou produzir conteúdo para quem? Se você tem 1 ano de advocacia, quem tem 6 meses aprende com você. Exato. Se você tem 6 meses, quem tem 3 meses aprende com você. Às vezes, essa pessoa critica, ele está vendendo uma fórmula mágica. Mas você comprou o curso da pessoa para ver o que tem ali dentro? Uhum. Às vezes o cara realmente está ensinando alguma coisa que funciona. Talvez ele não pratique, mas está funcionando para alguém. Exato. Se está vendendo é porque está tendo resultados. As pessoas estão aplicando e tendo, senão ninguém estava comprando. Então, antes de criticar, eu acho que dá... Vamos analisar aqui, vou comprar esse curso, vou pagar aqui, vou analisar o curso e ver o que o cara está ensinando. Óbvio, tem aqueles que realmente são charlatões. Mas Sim. Tem muita gente que é criticada aí, que tem um conteúdo bom, que gera resultado na vida das pessoas, mas que a galera critica. Não tem muito processo. Mas o que ele ensina dos poucos processos que ele tem, tá agregando valor na vida das pessoas? E esse argumento aí, eu odeio esse argumento de você, pesquise quantos processos ativos a pessoa que você está comprando o curso tem. Tá, mas eu atuo com processo em segredo de justiça. Tá, mas eu atuo com extrajudicial. Eu atuo com parceria. Tanto que o que eu mais ensino é sobre parceria, porque escala meu escritório de uma forma absurda em outras Mas aí eu vou ter que fazer uma observação. Sem citar nomes também. Vocês devem ter acompanhado por aí uma falsa professora que esteve aqui na Bahia, na parte tributária. Eu conheci pessoalmente, inclusive. Não soube, não. Mas não vou citar porque eu também não quero problema. Foi de um escândalo há um tempo. De uma universidade? Ela dava aula de prática tributária e ela nem advogada era. Não, aí... Você entende isso? Mas agora desse tipo de caso. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar só um exemplo, porque hoje no almoço o pior é que eu me queimei que ele saía com fotos lá dela, porque eu fiz aula em pós. Acho que ele sabia, viu? Não, mas ela ensinava prática mesmo? Assinava prática. Mas ensinava deu bem? aula de segunda fase da OAB. Você ensinava bem? Então. A galera aprendia, passava na prova? Não. O pessoal dizia na segunda fase que era terrível. Era terrível. Mas aí eu vou dar um exemplo. Hoje no almoço eu estava falando exatamente sobre isso com algumas pessoas que eu almocei. E uma delas citou uma pessoa, que eu já fui aluna, inclusive, e falou que essa pessoa era uma fraude, porque não advogava, ensinava, falava e tudo mais, mas não advogava. Teve alguns processos no início de carreira e hoje em dia só empreende. No caso, só linka a pessoa com a outra e vai ganhando por isso. O que eu não acho errado, mas é o estilo dele. E aí eu falei, bom, o curso que eu comprei não era para me ensinar a advogar, era para me ensinar a empreender. Era sobre vendas na advocacia, prospecção, conversão. Sim. E mudou a minha carreira. Quando eu fui a primeira pessoa que eu tive contato nisso lá em 2020. Então, independente de advogar, de não advogar, eu aprendi e mudou minha vida. Então, outras pessoas também, que eu lembro que tinha muito depoimento, né, de pessoas nesse sentido. Então, assim, que mal tem? Ele não fala que ele advoga. Não é essa a narrativa. Ele fala que te ensina a empreender. E ele faz isso. Então, qual é o problema dele não ser advogado? Então, tem uma linha tênue entre a pessoa... Essas duas que eu citei, por exemplo, é que eu tenho um rancinho pessoal, porque eu sei de outras coisas também. Porque, geralmente, quando a pessoa é charlatã, ela não é só no ensino. Ela também copia outras pessoas. Ela também passa a perna em outras pessoas. Então... vem uma coisa agregada, entende? É um combo. Sempre tem uma coisa para aprender. Apesar de que você ter um público-alvo, mas, por exemplo, eu não sou da área de família, eu sou da área tributária. Mas a depender do tipo de curso que você vai lançar,
né? Eu posso adquirir e aprender, mesmo que eu já tenha anos de advocacia. Então, tem coisas que eu não sei, de questão de redes sociais, por exemplo, algumas coisas novas. Sim. Eu posso fazer seu curso e aprender com você. É claro que o seu público majoritário-alvo, é como ela estava explicando agora há pouco. Então, se você tem 2 anos de advocacia, geralmente vai ser aquele pessoal que tem mais ou menos esse tempo aí. Mas não quer dizer que eu, que também já sou antigo na advocacia, não tenho algo para aprender com vocês. Com certeza tem algumas novidades, algumas sacadas que eu não sei e que eu tenho para aprender com vocês. Disso eu até pergunto um outro detalhe. Sim. Aonde assim vocês querem chegar? Né? Vocês se veem assim como mais advogadas, influenciadoras? Se tivesse que escolher hoje, claro que uma coisa está conectada à outra, eu sei disso. Mas o que é que mais palpita no coração de vocês? Influenciar outras pessoas, no desenvolvimento pessoal ou a advocacia propriamente dita? Isso tem muito a ver Se com conecta, isso. eu sei, mas... Eu ia comentar antes. Se conecta muito. Não dá pra eu ensinar se eu não advogar. Exato. É justamente o que a gente tá falando aqui. Como é que eu vou continuar me atualizando na gestão do escritório, no empreendedorismo, na prospecção, em novas formas, marketing, como que eu vou me atualizar nisso se eu não estiver aplicando isso no meu Eu escritório? trabalhei Mas o que com palpita agência. o coração de vocês mais assim? 2. Mas se eu fosse escolher por atingir mais pessoas e conseguir mudar mais vidas ao mesmo tempo, a docência, né, no caso do professora de cursos online, né, essa parte de influenciar pessoas. Os relatos que a gente recebe. Pronto, eu vou de refazer minha alunas pergunta. Se você tivesse que escolher entre fechar 100 contratos hoje e 100 cursos vendidos, você escolheria o que exatamente? O que é que mais te chama a atenção? O que é que palpita Mas seu aí coração? Depende de O mesmo alguns valor, fatores. mesmo valor para os dois. O valor da mesma coisa. 100 contratos, mesmo valor. O que é que... eu quero crescer minha advocacia, eu quero crescer meu curso ao mesmo tempo. Como é que eu vou escolher isso? É muito difícil. Sim. Essa pergunta que você fez tem muita relação com o comentário que eu ia fazer antes. As pessoas criticam também quem advoga e vende curso. Acha que se vende curso, não tem tempo para advogar, meu Deus. E Se ganha dinheiro com curso, não ganha com faz nossa advocacia. empreendedoria, você vai Exato. conseguir fazer tudo. Conseguir fazer os dois é muita loucura. Como eu falei ontem, eu saí daqui do fórum o dia todo de júri, de 8 da manhã às 18h30 da noite, saí para Feira de Santana para palestrar para os jovens advogados. Tinham alunos meus ali, pessoas que disseram que seriam alunos também, que viriam a ser. Então a gente tem que fazer um jogo de cintura e muitas vezes se dividir em várias para conseguir dar conta de tudo. Não é fácil. Sim. Só quem tá na nossa pele sabe o quão difícil é. Agora, óbvio, o tempo que a gente gasta educando, ensinando, compartilhando conteúdo, gravando aula, respondendo alunos, porque não é só gravar aula e vender o curso. Responder alunos, orientá-los. Amanhã mesmo de manhã eu tenho uma audiência simulada com os meus alunos do curso. Então, Pensar em melhorias pensar em sempre. melhorias para o curso, regravar curso, fazer O materiais. próprio lançamento de um curso. O próprio lançamento do É curso. exaustivo. Então, é muito tempo. A gente poderia pegar esse tempo e dedicar apenas à advocacia. Fecharia muito contrato. Talvez até mais do que a gente ganha Não, eu tenho no certeza. curso. Se eu pegasse o tempo que eu dedico ao curso, à universidade, e depositasse na minha advocacia, a minha advocacia estaria ainda melhor. Tanto que eu tenho alunos que só advogam e que eu posso dizer que estão Então, maiores do que eu na exato. advocacia. Porque eles só advogam. Que cresceram muito, porque eles só advogam. Mas eu decidi, é uma opção minha, uma escolha minha, dividir o meu tempo, a minha energia nesses dois projetos. Porque sempre foi algo que vibrou meu coração, desde Acredito que tem a ver criança. com propósito Desde também. criança eu queria ser professora e advogada, sempre quis. E voltar à universidade como professora era um sonho meu e eu consegui. E poder compartilhar o que eu sei com quem está começando, porque eu sei o quanto é difícil iniciar sozinha. Eu não estagiei em escritório. Eu não tive padrinhos, eu sou a única formada na minha família e a única formada em direito da minha família. Eu não tive ninguém, eu não trabalhei em um escritório, eu não tive ninguém para ensinar. O que eu sei realmente foi errando, aprendendo, quebrando a cara muito, eu errei demais para conseguir aprender. E hoje eu consegui ajudar quem está começando. E eles virem falar, Mai, consegui fechar meu primeiro contrato. Mai, consegui um alvará. Mai, consegui fazer audiência. Com segurança, o meu cliente foi absolvido. Cara, eu chego, me arrepio mesmo porque é surreal. Quando eu falei que lá em 2019, eu produzindo conteúdo, eu não tinha nem noção da proporção que tomaria. E uma menina de Natal, eu estava no começo, eu tinha pouquíssimos clientes, uns clientes na execução penal ali, estava começando mesmo. Ela falou comigo, você está me ajudando, está me dando coragem. Cara, eu realmente chorei naquele dia. Eu falei, isso aqui é o que eu quero para minha vida. Impactar vidas faz com que a minha vida também seja impactada. E você perguntou o que eu escolheria. Eu também te digo que eu não sei escolher, porque na advocacia criminal eu consigo restituir liberdades,
reconstruir famílias. Quando eu vejo uma mãe chorando para mim, muito obrigada por ter libertado meu filho, é surreal. Honorário é bom, eu quero dinheiro, claro, não sou hipócrita, mas te dizer que isso aqui se sobrepõe aos honorários. Quando ela fala, tô orando por você, quando as famílias falam, coloco você nas minhas orações, realmente me toca bastante. E quando eu vejo os alunos também tendo resultados, crescendo, botando estrutura física, nome na porta, trocando de carro, conseguindo sustentar suas famílias, colocar uma filha em uma escola melhor, fazer viagens, tirar a mãe de um emprego, dar um presente que a mãe sempre quis, comprar casa, construir uma vida por meio da advocacia, que ela ouviu tanta gente dizendo que não seria possível. Ainda mais na criminal, mulher na advocacia criminal, não vai conseguir, não vai sobreviver. E eu vejo as minhas alunas fazendo. E chegando a ficar até maiores do que eu na advocacia. Isso realmente me impulsiona muito e eu quero continuar fazendo. Eu fico emocionada, de verdade. Ela estava falando aqui, eu estava me emocionando porque... eu acredito que não é só sobre dinheiro. Dinheiro é muito importante. É bom pra caramba. Mas é sobre propósito. Quem não é gostar sobre pode fazer o Pix pra mim. 2. É sobre você amar o que você faz e, sobretudo, querer deixar um legado para quem vem depois de você, para quem... na verdade, para quem vem antes de você. Eu tenho um propósito muito grande na minha advocacia. As pessoas, às vezes... e eu demorei para descobrir. As pessoas, às vezes, pensam, advogada de família, ela quer mudar a vida, sei lá, de crianças e de mães. Falar a verdade para vocês, meu propósito na advocacia é mudar a vida de meus colaboradores. Então, por isso que eu partilho de sua emoção, porque quando eu vejo um colaborador comprando o primeiro carro, um colaborador viajando, é algo que me deixa profundamente feliz. É ter o compromisso de que, apesar de ter poucos anos de profissão, porque eu também tenho, saber que você está sendo um fator determinante para melhorar a vida de outra pessoa. Então, mais do que qualquer dinheiro que você possa ganhar na profissão, até porque tem várias formas de ganhar dinheiro, tem diversas formas, mas você saber que através da sua profissão você consegue mudar, melhorar a vida de outras pessoas, para mim, pelo menos, é o que dá sentido a tudo. Tem formas até mais fáceis, Angélica, de ganhar dinheiro, que a galera tá ganhando muito mais dinheiro do que a gente, do que todo mundo que tá sentado aqui nessa mesa. Só que acho que o propósito é o que move. Eu não conseguiria de verdade acordar todos os dias, trabalhar horas incontáveis, porque tem dia que eu trabalho sem contar mesmo, durmo com o notebook, acordo já, tomo banho e vou pro notebook, porque tem dia mesmo que é punk, não tem jeito. A galera fala, vai trabalhar pra você, vai trabalhar menos. Não. Você vai trabalhar mais. Trabalha Essa mais. pergunta que eu E fiz. de maneira mais flexível. Você consegue fazer seu horário, ter uma liberdade maior. Terça-feira agora eu viajo, vou tirar 15 dias de uma mini férias que tinha muito tempo que eu não tirava férias. Vou levar o computador. Vou trabalhar de outro lugar, fora do país, mas vou trabalhar. Mas eu tenho a escolha de trabalhar de onde eu quero. Essa liberdade é sobre ter a escolha. A liberdade de ter a escolha. Mas você não vai trabalhar menos. Porque você está montando, você está construindo o seu nome. Você trabalha mais. E o seu legado. Você dorme preocupada. Eu fiz essa pergunta, na verdade, só... provocativa para vocês, porque eu também dou aula e advogo. E você? Eu não consigo separar. O que é que você escolheria? Vamos inverter agora. Foi provocativo, eu não consigo separar. Você não consegue escolher também. Não consigo separar. Porque, como você mesmo falou, as coisas estão conectadas. E outra, né? as pessoas uma também não olham coisa puxa a outra. Quando eu dou aula, como vocês comentaram aqui anteriormente, quando eu dou aula, acabo conectando e puxando o cliente para minha advocacia. Isso que eu ia falar, o curso puxa E quando eu estou advogando, o meu aluno também quer aprender comigo. Eu tenho alunas que são parceiras minhas na advocacia em outros estados. E quando eu dou aula na universidade, por exemplo, eu tento trazer a prática para eles, porque a gente não tinha isso na faculdade. Eu tinha um professor de penal, foi meu melhor professor. Foi meu professor também na época da OAB. E ele trazia casos práticos. E aquilo me empolgava muito. E aí, quando eu estou na sala de aula, eu trago os meus casos para os alunos entenderem e sentirem como funciona. E quando eu vejo o olhinho deles brilhando, eu recebi mensagem agora há pouco de aluna falando: estamos em processo penal 2, arrasando por conta da base que tivemos em processo penal. Cara, eu sei que ela vai levar isso aí pra vida. Ela vai estar adulta, ela vai estar com um filho e ela vai... E lembra mesmo. Os melhores professores eu a gente lembro dos meus lembra professores, da voz dele no meu ouvido. Quando você falou sobre isso, eu também me arrepiei, você falando, porque e por isso eu gosto tanto do presencial também. Porque, assim, é uma delícia a gente receber um depoimento de aluno, a gente receber um texto ali falando sobre contrato que fechou, falando sobre nome na porta do escritório, sobre começar a sua advocacia e realmente se encontrar nela e ver que é possível. Isso é maravilhoso. Mas teve uma vez que eu estava em São Paulo, eu fiz um almoço com as alunas que eram de São Paulo na época. E teve uma, bem mais velha do que eu, inclusive, que sentou do meu lado
E ela começou a chorar. E ela pegou na minha mão, assim, e eu comecei a chorar junto com ela, porque eu fiquei muito emocionada na hora. E ela falando que eu tinha mudado a carreira dela, que ela tinha conseguido sair de um escritório, que ela era trabalho de escravidão, praticamente. E ela conseguiu, ela tinha já família, filha, ela conseguiu alavancar a advocacia dela, de fato, entendendo como uma empresa, gerindo como um negócio, tendo organização financeira, todo o fluxo, gestão. E aquilo brilha tanto os olhos, porque é isso. Ao mesmo tempo que uma pessoa ali me falando isso sobre o curso me brilha os olhos, uma pessoa na advocacia, você conseguir algo na advocacia de família, uma guarda justa, uns alimentos justos, conseguir fazer um divórcio, uma partilha justa, a cliente te agradece também com esse aviso. Não tem como você escolher entre os dois, que são... Os dois despertam muito. Agora, e é muito bom sincero, a gente poder falar dessa forma. Prazer mesmo, pra mim é o ensino. Eu amo. É o Tem prazer. mais prazer em ensinar? É mais ensinar. Mas eu não consigo, como vocês estão comentando, desconectar as coisas. Até Não, se porque, eu for- digamos que a renda para viver é Sim. advocacia. Se eu for pensar Tem aluno que fala, Malta, por que você ainda dá aula? Porque eu gosto. Não tem escolha, é paixão. Se você pegar a sua agenda da semana, assim, pensar tudo que eu faço voltado pro curso, tudo que eu faço voltado pra advocacia hoje, eu também prefiro as coisas que eu faço voltada pro curso, porque eu prefiro ensinar, eu prefiro conversar com os alunos, Então eu você prefiro... respondeu minha pergunta agora. Não, Seu coração eu palpita. não falei que eu escolheria. Mas é porque na advocacia Entendi. hoje, por exemplo, eu não peticiono mais. Eu gostava de peticionar, eu gostava de escrever, eu não peticiono mais. Hoje em dia eu faço a gestão, eu tenho advogada contratada que faz essa parte operacional e eu faço a parte comercial do escritório. Mas eu também gosto muito do comercial. Sim. Eu também gosto muito de networking, de conversar com outras pessoas. Essa parte que você falou do peticionar, no começo pra mim era algo que me doía. Porque Delegar. eu nunca gostei de peticionar. Eu gostava de ir pra presídio, delegacia, audiência, Sim. conversar com o cliente. Eu não. E na minha cabeça era assim, eu tenho que gostar de peticionar. Como é que eu, como advogada, não vou gostar? Eu sempre soube peticionar muito bem. Mas eu não gostava. Ficar horas no computador, eu gosto de analisar processo. Eu imprimo o processo. Também não gosto de ficar no computador analisando ele. Eu imprimo pra analisar. Mas ficar ali escrevendo, peticionando, não Aí era eu algo gostava que... e no final eu falei, não. que obra de arte. Nunca gostei. Isso me exatamente. incomodava, porque eu ficava assim, cara, eu como advogada eu tenho que gostar. E aí foi a mudança de mentalidade, de entender o escritório como empresa. Setores. Setores que eu Perfeito. entendi. Falei, não precisa fazer isso. Aí eu deleguei. E quem faz hoje faz melhor que eu. Agora, uma Faz. dúvida minha, para vocês três. Me colocou na cadeira de entrevistada. É para vocês três agora. Para mulher, ainda mais a jovem advogada, vocês sabem que muitos seguem vocês também observam a bolsa que vocês têm, sapato, essa coisa toda. Não é mais difícil para vocês? Porque para mim, não, eu chego lá com uma camisa qualquer, não preciso botar maquiagem, não preciso fazer nada. Claro que eu não vou aparecer de qualquer jeito. Mas a exigência em cima de vocês, essa cobrança, porque eles devem exigir provavelmente a parte técnica, devem exigir o posicionamento, mas também tem aquele que está de olho na roupa que você está usando, não é? No sapato que você usa, na bolsa, não é? E tem essa questão das críticas. Como é que vocês lidam com isso, assim, nas redes sociais, até no dia a dia mesmo? Não, peraí, Porque, eu assim, preciso. antigamente, pelo que eu me lembro, né, na advocacia criminal, com todo respeito, as advogadas não andavam elegantes assim. Obrigada. Era aquela coisa assim, Obrigada. bem, não é? Escrachado mesmo. Era tipo advogado trabalhista. Lembra aquela história de advogado trabalhista? Hoje em dia não é mais assim, né? Chamavam de Me gravata perdoem os curta, advogados trabalhistas. Eu tô falando de sapato antigamente. furado. Né? Abraço, Vitor, Mas isso o advogado trabalhista do meu escritório. modificado. Mas fazia dinheiro, viu? Mas como é que fica isso Trabalhista pra vocês? naquela É época. difícil? Porque vocês são vistos também como influenciadores. Não, eu preciso contar um caso disso daqui. Porque eu recebi, não tem mais de um mês, deve ter um mês no máximo. Acho que eu sei o que você vai contar. Você sabe? Sei. Eu recebi no meu direct a seguinte mensagem de uma menina falando assim, me mandou, viu meu anúncio, né, pro curso gratuito, que precedia a abertura do DV Class. Aí ela mandou assim, eu vi seu anúncio pro curso gratuito e mostrei para um amigo meu. Ele disse que ele até chegou a começar a assistir suas aulas. Só que durante as aulas você falou que você andava de Uber, mas você parecia ser uma advogada que tinha sucesso. Quando você falou do Uber, ele parou de assistir. Olha aí. Por isso Olha o que eu tô- foi por tamanho, isso que eu olha o toquei nesse tamanho ponto. da mentalidade dessa Aham. pessoa. Vai pra Pô, onde essa porra, pessoa? O primo rico andava de Uber até o outro dia. E o cara tem dinheiro. Ele não vai pra sobre onde essa isso. pessoa? A Vai pe- crescer pra onde? Não, vai. ele é a pessoa que vai cair exatamente naquele marketing do advogado que vende uma advocacia autogerenciável em um ano pra você. Sim. Ele é esse público. Por que as pessoas compram? Porque tem público pra isso. Tem gente que tá procurando exatamente a ostentação na A rede fórmula social. mágica de que A ganha pessoa- dinheiro também de outra forma, em outro lugar. Exatamente. Como eu conheço, não, o marido deu um carro
produto importado e posta como se tivesse... Se não É porque tem gente que Uma compra o conquista. curso, às vezes nem pra... Elas querem ser a Maiana, elas querem ser a Mas Vivian. assim, todo Exatamente. Quer ter a bolsa da mas eu Maiana, quer ter a entendo bolsa que da todo Vivian. mundo compra assim. Todo mundo compra pelo emocional. O subconsciente E quando da a gente gente. tá comprando uma coisa, um curso, qualquer coisa, a gente tá olhando com identificação para aquela professora, porque a gente quer ser aquela pessoa, não Sim. ser ela, mas a gente quer ter o resultado que ela tem. A gente compra com isso. Só que o resultado que eu tenho, ele não precisa estar refletido nos meus bens materiais, não precisa ser a ostentação. Tem gente que não se sente à vontade, que tem um carrão, mas não quer mostrar, que tem uma bolsa de grife, mas não quer ficar postando. Então, eu acho que você tem que, quando você vai comprar um curso na internet, você tem que olhar muito mais para qual é o dia a dia daquela pessoa, o que ela está compartilhando. Será que ela realmente vive a advocacia real na prática? Porque se eu quero aprender a advogar, eu preciso seguir uma pessoa que realmente advoga e que realmente O ensina melhor foi a aquilo. sua resposta, eu amei. Eu respondi exatamente, eu fiz um... Você respondeu do primo rico? Não, ela deu na cara da pessoa que, esquece. Eu falei, uma pessoa com a mentalidade desse tamanho não vai Mas falar faça um nenhum. teste, Eu tenho é uma amigo, postagem assim- de vocês, pelo menos comigo é assim, se uma postagem normal de conteúdo, não tem muito, não bomba muito. Agora, eu gostava, eu parei eu gostava de fumar charuto. Ah, E aí, brincando com o pessoal, postei É. charuto. Parei porque depois eu virei atleta, né? Virei atleta de jiu-jitsu, mas parei. Mas eu gostava. E aí eu postei como quem não quer nada, aquilo bombou. Aí eu percebi que aquilo ali, um charuto, era um objeto de ostentação também ostentação. gosta. Olha, malta, charuto e tal. Eu digo, como é que o pessoal é idiota? quando você posta Olha. viajando, quando você posta As pessoas comprando um gostam de carro. ver. Sim. Eu- Não, o post Eu mais digo que engajado povo do meu idiota. perfil até hoje foi o meu carro. E eu Foi o fazia primeiro aqueles carro, foi o conteúdos mais bem engajado também. elaborados e não dava em nada. Sim. Eu tenho um amigo que ele é muito bem sucedido na área dele, imobiliário. E ele não comprou um carro porque ele não gosta. Ele fala, não tenho a menor paciência para dirigir no trânsito de Salvador. Não quero ter carro, mas ele vive muito bem. Ele gasta o dinheiro dele, do sucesso dele, com outras coisas. Com Sim. viagem, com outros bens, ajudando a família. Ele materializa isso de outras formas. As pessoas colocaram na cabeça que ter um carro bom, né? Ter É sinônimo de ter um sucesso. apartamento bem decorado, enfim, é sinônimo de sucesso. E às vezes pra gente não é. Às vezes pra mim ter sucesso é fazer uma viagem com a minha família pra fora do país. Às vezes pra Viva ter sucesso é ter um apartamento, mas não ter um carro. Ela prefere o apartamento e não comprar. Ou ela tem um dinheiro pra comprar o carro, mas ela não quer. Ela quer andar de Uber, de bicicleta, do que ela quiser. Exatamente. As pessoas querem materializar conforme As suas próprias a expectativa de E é sucesso por isso dela. que cai no marketing agressivo. Exatamente. E aí exato. depois se desilude lá, não aprende, não gosta. E Mas foi isso que outra, você comprou. Como eu falei, tem pessoas que eu conheço que ganhou o carro e disse que foi da advocacia. Tem outros que aluga pra gravar compraram o anúncio. carro com Isso. outra Às vezes renda. Isso, vários. tem outra renda. Comprar o Busca e carro com apreensão. outra renda, com uma loja que tem, não vou falar aqui de quê, mas com uma outra renda o cara comprou e ele posta, todo mundo acha que é da advocacia. Aí vai lá, vai comprar. Depende, tem gente às vezes que pega, que é polêmico, né? Aluga, Mas que, né? que a pessoa não tem patrimônio nenhum, pega todo o dinheiro que tem, dá de entrada no carro, financia em parcelas a Pra mostrar que- Pra mostrar Mas que tá de tem um BMW, carrão. tá de Mercedes, mas Exatamente. vamos ver aí como é que Assim, tá. Minha opinião sobre essa Pagando. questão da ostentação, eu não exponho muito nas redes sociais. Só que é uma linha muito tênue. Porque o que é que acontece? Infelizmente, tá no subconsciente das pessoas que advogado de sucesso, advogado bom é advogado que tem Tem dinheiro. um público que só vai comprar seu curso se vê que você... E isso não é nem do público em si, porque, por exemplo, eu não vendo curso e eu só advogo, mas O no cliente também, subconsciente ele vai do olhar. cliente, ele não vai querer, por exemplo, O meu tipo de fechar um cliente contrato com um advogado, ele não vai querer pagar meus honorários se ele olhar para mim e ele não sentir que eu sou uma advogada de sucesso. Acontece Se comigo. você não tem dinheiro, é meio que um ciclo que a gente faz na cabeça Sim. automaticamente. Pô, ela não parece ter dinheiro. Se ela não tem dinheiro, é Ela porque ela não não ganha deve ter muito processo. cliente. Se Exato. ela não tem muito cliente, é porque ela não é muito Quando- boa, então não é pra mim. Quando eu isso. comecei a advogar, teve um cliente... É que a gente começa a cobrar um valor fixo. Qualquer causa é tipo 13.500, você não consegue passar disso. Sim. Depois você vai pra ousadia, vou cobrar 5. Aí fica morrendo de medo da pessoa não fechar, né? Caramba, por que eu cobrei 5? Ele não vai fechar. Aí quando dar um fecha desconto. você, É o seu- uhul! agora eu vou cobrar aí, 6. aí pra cobrar 6, aí chega a 10, 20. Quando eu comecei, teve um surto de audácia. Sim. Eu falei, vou cobrar 50 esse cliente. Pela história dele, eu falei, esse cara tem dinheiro, eu vou cobrar 50. Só que eu cheguei pra cobrar esses 50 com um automóvel que não valia nem os 50 que eu tava cobrando. Foi quando eu comecei. Mas eu tava ali me achando, né? Fiz uma consultoria, uma senhora consultoria, tecnicamente também. Usei todos os gatilhos possíveis. O cara falou que ia pensar.
Nunca fechou. Depois de um tempo, de uns anos, né? Você vai amadurecendo, vai entendendo como funcionam as coisas. E eu pensei, cara, como é que o cara ia tirar 50 mil pra pagar pra mim naquela época? Se ele olhar pra mim e falar, ela não ganha nem isso no mês. Exato, é sobre E o carro isso. que ela chegou Eu não vou sustentar vale. Eu vou comprar um carro novo Vou pra comprar ela. um carro novo pra ela. Ainda Ela não ganha vai processo, rolar. não tem cliente. É o que fica no Infelizmente, subconsciente do cliente. Mas eu acho que isso não precisa partir da ostentação, porque a gente não tem, às vezes, Exatamente, condição no início de comprar um exatamente. carro, uma bolsa. É só o mínimo da boa aparência. É você pensar no seu público-alvo, no seu cliente final, e pensar, tá, como que eu vou me Também é o vestir estilo de pra vida da ele? pessoa. E Eu você fazer Exato. Eu o conheci seu uma- máximo dentro das suas possibilidades. Exato. Porque eu às conheci vezes um é... advogado famoso, Sim. professor também muito famoso. E Que era eu não arrobas. vou dar muitos detalhes, né? Era mas- arrobas. E ele ganha muito dinheiro até hoje. Só que ele tem um estilo de vida minimalista. O cara tinha aquele Uno quadrado, Eu já tive sem esse ar-condicionado. E Meu o primeiro celular dele, carro. até pouco tempo atrás, era daqueles de botãozinho. Nossa. Aí o pessoal pensa que ele é avarento, que é pão duro, mas não é isso, é o estilo de vida do cara. Ele é bem católico, sabe? A vida dele é muito espiritual, essa coisa toda. E faz muita doação, filantropia, essa coisa toda. Sim. Então, ele não gasta dinheiro com isso. Ele só conseguiu trocar o celular dele. O pessoal que me conhece, que tá vendo esse podcast daqui a pouco, vai estar vendo. Deve saber mais ou menos do que eu tô falando. Não sei Ele não. só trocou, Nomes. ele só trocou o celular. No off eu vou dizer. Ele só trocou o celular porque te insistiu, rapaz, você é professor, tem que trocar por um WhatsAppzinho o negócio e tal. Ele foi lá e trocou. Mas moderno. Ué? Tem um colega meu que trabalha com investimentos. Ele falou que tem um cliente dele que tem 500 mil aplicado com ele e chega com um Gol. Tipo, Eu conheço Gol, gente e um assim. Gol do antigo, não é do novo não, do antigo. Sim. Mas tem 500 mil aplicados. Eu falei, não é possível ali. Maiana, é possível. Ele tem uma meta X até tantos anos que ele quer bater para se aposentar, acho que é com 35 a 40 anos. E ele tá vivendo minimamente porque ele quer que esse dinheiro renda para quando Sim. chegar lá ele poder usufruir. São Cada um tem mentalidades, sua formas de meta. vida, Exato. metas, objetivos totalmente diferentes. Essa questão que ele falou com relação à aparência é algo que é uma coisa mínima, mas que no começo foi muito difícil para mim, era a questão de ter que aparecer arrumada. Por quê? Faz parte da imagem. Eu não posso aparecer nem para os meus clientes e nem para os meus alunos com olheira, com cabelo lá em cima, porque isso não demonstra nem Causa autoridade, causa ruído, e demonstra para o seguinte, caramba, se ela é desleixada como ela, imagina com com o meus meu processo, processos, com o que eu vou entregar nas mãos dela. E para mim era muito difícil ter que me maquiar para aparecer, tanto que eu não aparecia muito no começo. Eu passei um bom tempo que eu não aparecia nos stories, porque eu falava, ai, eu tenho que me maquiar, tipo, e eu trabalho home office. Então, eu estava em casa todos os dias e o meu estilo de vida era acordar, fazer um cocô no cabelo, botar um camisão e ir pro computador e trabalhar. Então, isso para mim foi muito difícil. Até eu entender, mudar a minha mentalidade que a minha imagem pessoal, ela era muito importante e eu estava comunicando algo com essa imagem pessoal. E com relação a essa questão das postagens de ostentação, no nosso caso, que trabalhamos com jovens advogados e compartilhamos a vida, né, uma parcela dela, e produzimos conteúdo, quando a gente posta que teve uma conquista, não é só para falar, caramba, eu tô tendo sucesso, para falar, cara, você também pode ter. Exato. Eu saí desse lugar aqui A, eu cheguei no lugar Y, e você também pode. Você que Agora está me tem gente assistindo Mas também aí, não não causa faz frustração em muitas pessoas. Não, depende da Como forma que você você faz. faz. Isso que eu vou falar. Baiana faz de uma forma muito legal. Eu acredito que eu também Você já também recebi fez. mensagem Sabe por que de eu tô gente perguntando falando. isso? Mas deixa eu Nesses falar meus só. atendimentos psicanalíticos, né? Ah. Mas pode concluir. Não, é só porque assim, eu tenho em mente pessoas que fazem isso Sim. de uma forma que fica ostentação. E não frustra. fica legal. Depois a gente conversa. Sim. Eu tenho em mente pessoas que fazem de uma forma que não fica legal e que frustra. Mas ao mesmo tempo, quando a gente faz, por exemplo, eu fui postar foto do meu carro, né? Inclusive, na resposta que eu dei pra esse cara, eu falei o carro que eu tinha comprado e falei, tá bom, precisa ser uma Mercedes pra ele assistir meu curso. Foi uma das coisas que eu falei. Mas... Espera, me perdi. Você estava falando que a forma como a gente faz... Sim, quando eu postei a foto do meu primeiro carro que eu comprei, na legenda, eu falava justamente, imagina se eu tivesse desistido por vergonha e não tivesse começado lá em 2020. Porque foi onde eu comecei a ir pro Instagram, onde eu comecei a aprender sobre empreendedorismo, foi onde eu comecei a mudar a minha advocacia. Se eu tivesse desistido lá em 2020, agora eu não teria as conquistas que eu tenho. Então você pode, começa hoje também, para de adiar, porque você pode ter essas conquistas também. E não só essa, não é o meu carro que eu tive. É o que você quer, porque cada um tem as suas preferências. Tem gente, eu tenho uma amiga que quer torrar o dinheiro todo viajando no mundo. Ela não tá afim de ter um carrão, ela não tá afim de morar num É puta sucesso pra apartamento. ela. É sucesso pra ela. O que é sucesso pra mim? Eu já sou uma pessoa mais caseira. Pra mim, a minha casa perfeitinha,
pra eu viver ali meu dia a dia, com meus gatos, com meu cachorro tranquilo. Aquilo pra mim é sucesso. Eu não faço questão de estar viajando sempre. Inclusive, eu fico com preguiça de viajar sempre, me cansa. Mas são pessoas diferentes. Então, se você compartilha aquilo ali com a mensagem legal, de uma forma legal, tendo cuidado com o outro, isso serve muito mais de impulsionamento do que como ostentação. Mas tem gente que não faz o negócio. Eu comprei o meu carro, meu primeiro carro, com 1 ano de advocacia criminal. Comprei à vista. E pra mim, assim, foi uma vitória surreal. As mídias choram. Surreal. E eu lembro que eu postei e eu fiquei muito na dúvida se eu postaria ou não, justamente por conta disso. Mas eu falei, cara, eu preciso mostrar pra essa galera que é possível, que eles também podem. E eu lembro que na legenda eu falei sobre isso. Eu falei, olha, uma mulher que não tinha... Uma garota que não tinha perspectiva nenhuma, que veio da favela, que estudou através do FIES, que tinha dia que não tinha dinheiro para o transporte para a faculdade, hoje conseguiu, por meio da sua advocacia, comprar um carro à vista. Não foi o carro zero, eu quero melhorar, eu quero chegar no carro lá que é dos meus sonhos, mas eu conquistei esse aqui. E você também pode. E pode ir caminhando comigo aqui nesse processo. Vamos de mãos dadas, porque se eu conseguir, você também consegue. E eu sempre falo, não tenho nada de extraordinário, nada. Eu não era CDF, eu não sou mais inteligente, eu não tive privilégios, mas eu fui alguém que não desistiu frente às dificuldades. Então, se eu não tenho nada de extraordinário e eu conseguir, elas também conseguem. Quando você coloca com essa mensagem, elas falam, eu realmente posso. Eu não sei qual a dificuldade está nesse momento, onde você está agora. Mas eu sei que você consegue se você realmente decidir que você quer e não parar até você conseguir. Não é fácil para ninguém. As dificuldades são diferentes. A Vivian teve as dela, você a sua, ele a dele. Eu tive as minhas. Pode não ter sido as mesmas, são diferentes. Mas eu tenho certeza que foi difícil para ela, foi para você, foi para ele também. Foi para mim, em doses diferentes, em momentos diferentes, de formas diferentes. Mas foi possível para todo mundo, porque a gente não desistiu. Se elas não desistirem, elas também conseguem. E eu falo elas, porque eu falo muito pra mulher, né? As minhas alunas, na maioria, são mulheres. Mulher gosta de aprender com mulher. Eu também tenho 99% das alunas são mulheres. Tem uma frase sobre isso que a Luana Carolina fala, que é assim, eu não sou acima da média, eu sou a média que persistiu. Exatamente. Porque constância é a base de tudo. A gente tá falando muito de marketing jurídico aqui. Não adianta você começar e você não continuar. Você precisa continuar, porque eu sou muito mais, inclusive, no início, de você fazer volume, seja em petição, seja em produção de conteúdo. Em tudo que você for começar a se propor a fazer, você faz em volume, porque você já nota logo quais são os seus erros, você em volume consegue melhorar e você consegue ir melhorando no caminho. E quanto mais rápido você aplicar, mais rápido você corrige também. Exatamente. Tem uma música que eu gosto que fala, acho que é do The Jonga, se eu não me engano. Ele fala assim, o esforço vence o talento. Perfeito, se você perfeito. persiste e se esforça, a gente vai voltar para aquela conversa de antes. Porque os CDFs... Tal, eles não conseguiram chegar. Também é muito disso. Será que eles se esforçaram tanto que os outros se esforçaram? O esforço tem uma frase de um vence. filme, rapidinho, só que eu me lembrei. Não sei se vocês já assistiram, é um filme de basquete. Esqueci o nome. Eu cito as coisas e esqueço o nome. Uhum. Mas ele diz isso, o esforço vence o talento. É isso que você quer? Seja obcecado por isso. Faça isso todos os dias da sua vida. Porque quando o esforço e o talento se encontram, você tem um resultado extraordinário. Mas se for competir o esforço e o talentoso que não faz nada, ele não vai. O talentoso que não acorda cedo para treinar, o talentoso que não estuda, o talentoso que não persiste, o talentoso que não produz conteúdo, o talentoso que não estuda para prospectar clientes, para aprender, ele que não vai para eventos, que não investe. Bom. Ele tinha muito potencial. A pior coisa é isso. Sim. Você tem potencial, caramba. Agora, um ponto importante nessa questão das postagens, a suposta ostentação, às vezes não é nem ostentação, é como vocês falaram, é mostrando a conquista de vocês. E aí, eu sempre fiz esses atendimentos terapêuticos de uns 4 anos pra cá, 3 anos pra cá. De modo gratuito. De modo gratuito. Gratuito porque é uma forma também de eu ajudar pessoas, né? Uhum. E geralmente são ex-alunos. E não cobro nada, sempre é gratuito. É uma coisa que eu gosto de fazer. E aí o que acontece? Conversando com eles, eles falam muito essa questão. Mas fulana, você vê, professor, conquistou tudo aquilo, tem toda aquela coisa. Eu falo, veja só, mas o problema não está sendo ela postar. Se aquela é uma conquista verdadeira daquela pessoa, se você está se incomodando, o problema está em você. Uhum. Então, se a Maiana postou que conquistou um carro, sei lá, uma viagem dos sonhos, e aquilo é verdadeiro, ela não tomou de ninguém, ela não roubou, não furtou, foi honesta e conquistou aquilo, e ela, porventura, aquilo fez com... Ela decidiu postar, qual o problema? A rede social é dela, a conquista é dela.
ela tem os motivos para fazer aquela postagem. Agora a questão é, que você tem que se perguntar, não é o porquê ela postou, não é porque ela tá assim, é porque você está incomodado com isso. É não gosta de ver. A gente vai voltar para a mesma coisa. Mentalidade. É a coisa da pessoa, ou isso ou aquilo, eu não posso ter os dois. Ou a fatia de mercado, se ela tá tendo sucesso, eu não posso ter também. É a visão errada que a gente tem de uma advocacia tradicional, porque a gente não olha para parcerias, para networking, para escalar nos seus resultados. Gente, eu atuo na área de família. Eu tenho parceiros na área de saúde e tem meses que o faturamento da área de saúde na minha parceria supera o de família, porque a gente escala teses diversas, com Google Ads, com landing page, a gente tem estrutura. Isso é enxergar a advocacia como um negócio. Eu tenho um outro braço como uma empresa. Eu tenho um outro braço no meu escritório. Por quê? Porque eu olhei para advogados, era uma tese que eu fazia quando eu atuava com o consumidor lá no início, eu levei para eles e falei, toma aqui, vamos fazer isso, se especializaram na área de saúde, vamos construir isso aqui junto, vamos escalar isso daqui junto, porque é um negócio. E quando a gente enxerga dessa forma, a gente para de ver advogado como concorrente, a gente para de achar que o outro fazer isso, e a gente para de se preocupar tanto com o outro. E volta até para aquela pergunta que você falou da questão dos cursos. A pessoa que fala, eu falei, eu tô mais preocupada com o meu, porque eu tô tão focada na minha constância no meu dia a dia, dá tanto trabalho a gente ter que conciliar a advocacia com a docência, com ser professora de cursos online. Já é tão difícil com a gente conciliar. Com ser esposa, com ser mãe, com ser filho. Exatamente, com a vida pessoal, que eu nem falei, né? A gente esquece da vida pessoal, às vezes. Comer bem, treinar. Exatamente, com saúde mental, saúde física. É tão difícil conciliar. Se eu for ficar me preocupando com o que o outro tá postando, com o que o outro tá fazendo, eu realmente não vou sair do lugar, porque eu só tenho tempo para fazer aquilo. E aí você fica paralisado. E é a questão da mentalidade. O livro Os Segredos da Mente Milionária, ele fala mudou minha vida esse livro também. Incrível, porque ele fala, apesar do nome ser bobo, eu fiquei com preconceito de ler ele um pouco por causa do nome. E quando eu li, putz, é assim, ó. Porque ele fala muito sobre isso, um ou outro. É a mentalidade de escassez, de que vai dar tudo errado, de que só ela consegue, ou a mentalidade de que eu consigo também, eu vou conseguir. Quando você pensa numa coisa, eu acredito muito que os pensamentos que a gente tem, eles moldam os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos fazem a gente criar a nossa realidade. Mas sabe uma questão também, Vivian? Na advocacia, vou entrar numa questão polêmica também. Advogados não são unidos. Não são. A gente estudou, se tornou advogado, vendo os advogados falarem mal um dos outros, puxarem o tapete um dos outros, tentarem pegar clientes um dos outros, falarem que os advogados não têm clientes. O outro dia eu vi um advogado falando que um outro advogado que tem mais de 1.000 processos não tinha cliente. Falei, tem que ter quantos? 100.000 processos? Eu não entendi, mas ele estava falando desse outro advogado. É só a necessidade de criticar o colega. Então, a gente cresceu com uma ideia de que advogados são concorrentes. Hoje, nós estamos pregando essa advocacia colaborativa, essa advocacia para olhar para o outro como parceiro. A jovem advocacia está mudando isso. Hoje está sendo diferente, mas a gente não veio da faculdade com esse pensamento. Não. Então, a pessoa olha e fala assim, se ele está conseguindo, eu não posso. Ele é meu concorrente. Ele já conseguiu, então eu não vou conseguir. Lembra o negócio do resumo que eu falei que eu mandava? Sim. Quando eu precisei dos resumos, o pessoal não mandava, não. É assim. O pessoal, eu fiquei revoltada. Eu falei, mas eu mandava. Aí ninguém mandava. O pessoal ficava realmente falando assim, não vou compartilhar meu resumo. Era uma competição na faculdade. Porque era a cabeça bem tradicional. E eu falo sempre isso, que assim, sozinho a gente pode até chegar mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. Tem coisas que a Vivi é melhor do que eu e tem outra coisa que eu posso ser melhor do que ela. A gente une forças. Sim. Você tem uma coisa que é melhor que ele outra que é você. Une forças, vocês voam. Mas você fica, eu vou fazer tudo sozinho, mas isso aqui você não é muito bom. E aí? Vai ficar batendo cabeça. Não vai crescer, é a questão vai empacar. Da sinergia. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O nome também é ridículo, mas o livro é muito bom. Foi um livro que mudou minha visão sobre muitas coisas. E uma delas é essa questão da sinergia. Nós, como seres individuais, somos muito bons, mas a gente no coletivo vai mais longe. Se a gente parar para pensar, o ser humano, por exemplo, na savana africana, há muitos anos atrás, nós éramos... tínhamos predadores e era a gente que morria. Então, põe Einstein na savana africana para ver se Einstein ele ia ter os resultados que ele teve e fazer o que ele fez. A gente só sobreviveu e hoje a gente só é a raça dominante porque nós aprendemos a trabalhar num coletivo. Então, esse livro fala muito sobre isso. As pessoas, como pessoas independentes, elas precisam chegar nesse patamar. Eu preciso deixar de ser dependente do outro e aprender a ser independente. Mas quando você chega a um terceiro patamar de ser interdependente e aprender que seres humanos juntos são muito melhores, você alcança outro nível em todos os resultados, inclusive na advocacia. E a ambiência fala muito sobre isso. Eu lembrei você falando aí, só me veio em mente quando a gente se conheceu no evento de São Paulo. No sábado, a gente saiu do evento, foi pra Vila Madalena, eu, ela,
mas um casal e um outro colega. Estávamos numa avenida muito badalada, com muitos bares. Ela com o iPad dela. E a gente desenha. Sempre. A gente, Aqui, inclusive. desenhando estratégias de negócios e aprendendo um com o outro e compartilhando e se ajudando, falando, você pode fazer aquela isso, você postagem pode fazer que eu critiquei aquilo. você. Ela criticou a gente, inclusive. Napoleon Hill, Eu Napoleon digo, menina, vai curtir essa noite. Cara, mas foi incrível. A gente tava numa Gente, mesa olha, nosso incrível. papo voou, na Isso verdade. é o poder do Mastermind, como diria Napoleon Hill. há Nosso muitos anos. Exatamente. papo, ele voou por mim. Eu ficava conversando com vocês aqui Já? 5 horas. Já. Nem parece que nós temos 2 horas aqui conversando. Nosso tempo gente, realmente esgotou. Verdade. E aí eu queria até passar a palavra para vocês para algumas considerações finais, mas eu quero de antemão agradecer muito a presença de vocês. Como eu disse, eu comecei esse projeto amador lá em 2021, 2022, e nós decidimos começar esse projeto aqui de modo mais profissional. E aí eu digo, vamos ter que chamar de cara convidados que realmente tenham algo a agregar, né? E aí a Angélica, inicialmente eu indiquei um, ela indicou outro, e ela me mostrou vocês, nós batemos martelo, são as duas. Tem que ser elas duas, né? Porque nós vimos a questão das redes sociais, a Angélica já conhecia vocês há mais tempo, e eu tenho muito cuidado com essa coisa também de ver quem é a pessoa, se realmente está fazendo um trabalho sério, se é o estelionato digital, Sim, coisa nesse tenho sentido. cuidado. Então eu percebi que vocês fazem um trabalho sério. O público de vocês, claro, apesar de que vocês disseram que é um público mais jovem, mas eu acredito que vocês conseguem ampliar isso daí, porque vocês demonstram seriedade, competência, não é? Honestidade naquilo que estão fazendo. E a tendência é vocês crescerem cada vez mais, tanto na advocacia como também aí no ensino. Eu tenho certeza que esse podcast foi essencial para o aprendizado de muita gente, vai abrir a mente de muita gente. Eu vou querer depois também marcar um novo podcast com vocês, falar de outros assuntos, não é? Estamos aqui. E eu queria passar a palavra final, se vocês tiverem cursos, onde é que encontram vocês, redes sociais, enfim, até fazer aqui também o meu jabá pessoal. Né? Entra aí, Prof. Ricardo Malta. Agora não estão vendendo curso nenhum, mas fique atento aí nas minhas Vamos redes lançar sociais, ele, hein? que em breve eu tô voltando. Vai voltar com os cursos, professor? Se eu tiver paciência de novo, eu volto. Eu quero agradecer, realmente foi uma delícia esse bate-papo. Foi muito gostoso. Passou que a gente nem percebeu, ficaria conversando mais aqui. Também é um assunto que a gente vive, né, Vivian? A gente realmente ensina o que a gente vive e falar disso se torna muito leve, muito tranquilo, porque é o que a gente está ali vivendo todos os dias. Quando a Angélica falou que dividir aqui com você, eu fiquei muito feliz também. Viu? Mais uma vez aqui juntas. Eu respeito muito o trabalho da Vivian como pessoa e o profissional dela também. Da Angélica também foi uma honra conhecê-la, o professor aqui também conhecendo hoje, mas foi muito bacana essa troca. E para me encontrar aí, maianaleite.criminalista, tem um curso chamado Academia Criminalista, que eu ensino desde o posicionamento na advocacia criminal até a prática, flagrantes, audiências, peticionamento, pedido de liberdade, inquérito policial, tudo isso para você aprender realmente como se posicionar, prospectar clientes e atuar com excelência e tendo resultados na advocacia criminal sem precisar esperar 5, 10 anos. Então, me segue lá, compartilhe o conteúdo todos os dias. E eu queria só deixar um recado final para quem está assistindo. É muito difícil mesmo, tá? A advocacia não é fácil. É um jogo mesmo de médio a longo prazo. Mas independente de onde você esteja, de onde você saiu, de qual dificuldade você está enfrentando, não desista, não é papo de só motivacional. Estou aqui de frente para uma pessoa também que conseguiu vencer com seus esforços, passando por muita dificuldade. Os demais também, conheço a história da Vivian, também da Angélica. Comigo não foi diferente. Se alguém olhasse para mim há 5 anos atrás, diria... Não vai para lugar nenhum. A expectativa dela não é chegar onde ela chegou, mas eu acreditava que era possível e não parei até conseguir. Então, contem comigo, me sigam lá e estamos juntos. Eu quero agradecer também a vocês, estendo o agradecimento de Mai para vocês. Muito obrigada. Estou à disposição para um próximo podcast para a gente conversar aqui nós 4 novamente. Foi uma honra participar. E onde que as pessoas me encontram? @VivianPadilha_ lá no Instagram. Tenho alguns cursos, mas meu curso principal é o ADV Class, que é um curso de prática na advocacia, independente de área de atuação, que é sobre empreender justamente. Do básico, desde um peticionamento, como fundamentar uma tese, até o estratégico, prospecção de clientes, conversão de clientes, pacientes,
parcerias, fora o grupo, que para mim é o principal, que é a ambiência, Com justamente certeza. para fazer networking com outras pessoas em fases diferentes de carreira, discutir casos, enfim. E a gente está lá sempre melhorando. Minha frase para vocês, o recado que eu queria deixar para vocês também é para vocês não desistirem, que mesmo saindo do zero, mesmo saindo sem padrinho, sem madrinha, é possível conseguir sim ter bons resultados na advocacia. Não precisa esperar de 5 a 10 anos, com estratégia, com constância, com vontade de vencer, você chega lá. Vai dar certo. Muito obrigada, meninas. Eu gostaria de agradecê-las também por estarem aqui. Foi um privilégio dividir esse podcast com vocês. Não poderia pensar em 2 outras convidadas para abrir o podcast. Como o Ricardo falou, são profissionais que são sérias e é algo que era realmente importante para a gente. Pessoas para falar de redes sociais, de marketing, mas que fossem profissionais sérias, profissionais que de fato advogam e que têm resultados. Então eu tenho certeza que nosso papo foi muito bacana, que agregou para quem está assistindo e espero vocês em outros podcasts. No terceiro, vocês já sabem a regrinha dos podcasts, né? Não. Boleto, a gente manda o boleto. Pessoal, no Instagram vocês me encontram em Falcão Angélica. Me sigam no YouTube, Angélica Falcão. É isso. Muito obrigado.